Alô, alô, muito boa noite, estamos chegando com Mesa Redonda Futebol Debate. Olha que rodada do Campeonato Brasileiro, que semana! Tem aí Libertadores, Palmeiras e Flamengo na Libertadores, Flamengo e Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Tem o Corinthians que venceu, tem São Paulo, tem Santos, Neymar de volta, tem muita coisa no Mesa. Tá faltando você? Não tá mais, segura aí que a gente volta já. Legal, estamos de volta, isso, legal, estamos de volta e daqui da Avenida Paulista, antes de apresentar convidados, boa noite para a bancada, vamos direto a Caxias do Sul. São Paulo, o Palmeiras venceu a equipe do Juventude lá no Alfredo Jaconi, o Silvestre está acompanhando a zona mista depois de mais uma vitória do Verdão, pois não, Silvestre? Felipe Anderson, autor de um dos 2 gols da vitória do Palmeiras sobre o Juventude, falando na zona mista. Garrafa, boa noite, pessoal, vamos com um dos nomes da noite. Jogadores que não vinham jogando, que não era importante, porque ele tem confiança no grupo, o grupo trabalha muito forte, todo mundo coloca o pé até no treino, então não tem como nem imaginar isso, porque é nosso objetivo, é o sonho também dos jogadores, é conquistar esses títulos, e sabemos que é difícil, se errar um jogo pode complicar todo o campeonato, todo o trabalho que foi feito desde o começo, então não tem essa, nós focamos jogo a jogo, que é o mais difícil, né, porque tem essa final e muito se fala disso, mas nós sabemos que para chegar bem lá nós temos que pensar jogo a jogo e estar confiantes e todo mundo pronto. E depois de uma virada épica, esgotamento mental e físico, não tinha outra alternativa a não ser colocar um time, digamos, alternativo, Felipe? Não, então, mas isso do time alternativo é muito difícil de dizer, porque todos os jogadores têm condições de serem titulares, e trabalham muito, então o professor Abel tem total confiança no elenco, ele sempre diz isso para todos estarem prontos e todos deram resposta hoje dentro de campo, então isso é muito bom para o time, que gera uma competição boa também entre nós estamos ali sempre buscando jogar o máximo possível de jogos do começo, mas time que luta por todo o título não tem que ter ego ou pensar em titular ou time misto, todos tem que estar pronto a hora de ser chamado e dar o melhor. Exatamente sobre a competição, a gente vê Carlos Miguel entrando no lugar do Everton e fazendo seu trabalho, você entra, fez gol, Bruno Fux na zaga, tem o Alan que jogou o jogo passado e foi bem. Tá concorrido buscar um lugar nesse Palmeiras? Não, com certeza, por isso que eu falo que todo mundo tem que procurar ali se recuperar o mais rápido possível, todo mundo quer jogar, ainda mais em reta final, mas aqui temos o lema que todos somos um, então às vezes alguém fica um pouco mais chateado por jogar menos minutos, mas a gente sempre coloca o time em primeiro lugar e isso que tem feito a diferença em todos esses anos no Palmeiras. O Flamengo ganhou no sábado, como foi dormir de sábado para domingo em segundo lugar? Isso aumenta a pressão para o jogo em que vocês acabaram ganhando, triunfando? Como é que funciona isso na cabeça do jogador profissional que está acostumado com pressão, mas especificamente nesse recorte? Não, eu creio que em reta final a diferença total é saber lidar com isso e olhar só para a gente. Nós temos uma vantagem mínima ali de 1 ponto, então temos que fazer a nossa parte, não podemos deixar que isso tire o nosso foco, se eles ganharem ou mesmo perderem, não pode mudar o nosso pensamento para cada jogo. É difícil, é um desafio, né? Mas time que luta ali e está na posição em que nós estamos, não podemos nos distrair com resultados do nosso adversário. Obrigado, Felipe Anderson. Saiu Felipe, entra o Alexandre Silvestre. Tudo bem, Garrafa? Só para completar rapidamente essa minha primeira participação, para você já sair girando aí na bancada, Garrafa. 2-0 Palmeiras, Felipe Anderson fez o segundo, o primeiro foi do Bruno Rodrigues, que de novo marcou contra o Juventude. Palmeiras reassume a liderança isolada do Campeonato Brasileiro, ultrapassando o Flamengo, que até esse jogo estava em primeiro, mas voltou para segundo lugar. À sua disposição, querido Abel já falou, tudo muito rápido, Palmeiras volta em voo fretado. Segura aí, Silvestre, boa noite. Você volta com o técnico Abel Ferreira, vai trazer a coletiva, os principais momentos do Abel. Você tem ainda na zona mista a movimentação por aí. Eu quero explorar ponto a ponto com você, porque o Palmeiras e o Flamengo estão par a par, né, nessa temporada, brigando firmes aí pelas 2 competições que restam, exceção feita a Copa do Brasil, que nem Palmeiras e nem Flamengo, né?
Então, Palmeiras e Flamengo brigando par a par no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores da América. Existia quem nem acreditasse que o Palmeiras chegasse na Libertadores. A gente já foi direto para Caxias na abertura do programa, nem dei boa noite à nossa bancada, presentes, enquete, a participação com você. E o convidado da noite, Garrafa, quem é? É um amigo, é um jornalista de altíssimo nível, né? É ex-presidente da nossa associação, a CESP aqui em São Paulo. Grande, o Luiz Ademar está com a gente aqui e para muitas polêmicas, muitas opiniões, Palmeiras e Flamengo jogando um futebol aí para mexer com o torcedor brasileiro e você para enriquecer o nosso debate. Obrigado, Ademar, pela presença. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com grandes amigos, né, de grandes oportunidades, de grandes transmissões. Obrigado. E falando agora do Palmeiras, né, que a gente está falando... o Palmeiras estava jogando hoje com um time misto. Já discordo disso. O homem já veio... veio com um time... Poxa, a gente elogiava aqui sempre os elencos do Flamengo e do Palmeiras. Elencos fortes. Não joga o Everton, joga o Carlos Miguel, não tô nem aí. Não joga esse, joga aquele. Palmeiras ganhou porque tem mais elenco do que o Juventude. Não dá para um time que quer ser campeão tropeçar no Juventude. Já percebeu que o homem veio afiado, é sempre assim, a gente sabe que o Luiz Ademar, ele veio forte nas opiniões, ele não alisa não, eu concordo com ele. Né? O Palmeiras tem um elenco, que história é essa de time misto? Mas a gente vai discutir, você rodou por várias empresas, trabalhou recentemente, não tão recentemente, mas estava no Sport TV, agora está lá em Ribeirão Preto, na nossa Tati, na Ulisses TV. Como é que está a sua vida no jornalismo, Luiz? Tô com o Ulisses TV, o Ulisses está montando uma TV no stream, nós estamos desde Tenho acompanhado lá, fevereiro, lá fizemos a Série A2, a Copa Paulista com vocês, muito legal, a Gazeta, TV aberta, entrando na Copa Paulista, né? A gente está fazendo o Campeonato Paulista, São Paulo e Santos farão a final agora do Sub-20, estamos fazendo o Campeonato Brasileiro de futsal. E a gente faz lá também com o Jorge Vinícius, seu amigo Jorge Vinícius. Grande JB. A gente faz um programa de segunda a sexta, da meio-dia, meio-dia 45 de esportes lá também, faz o Botafogo. Enfim, que a gente, jornalista esportivo, o que vier, a gente vai fazer. Legal. Luiz Ademar vai ficar com a gente o programa todo, como é de costume. Um abração, um beijo ao Ulisses Costa. Em breve queremos você aqui também, Ulisses. E amanhã tem TV Gazeta e Rádio Bandeirantes. Amanhã não vou falar nada que pode acontecer. É preparação da Copa CESP. Amanhã é o último jogo antes da estreia. Boa noite, Paulo Sérgio. Boa noite, Alex Miller. Boa noite. Boa noite, Chico. Boa noite, Miller. Boa noite, José Paes. Temos presentes e enquete, não é isso, Zé? É isso. Boa noite para você, Garrafa, para todo mundo que está acompanhando o Mesa Redonda. Temos presentes, temos enquete. Já vou pedir para o diretor colocar na tela. São 2 os presentes para você que está acompanhando o Mesa Redonda. Então, começando aí, ó, camisa do São Paulo, luva da Poker em parceria com a loja Gol de Placa e também uma camisa do São Paulo tamanho G. Esse e outros produtos você confere lá no site, no goldeplaca.com.br. Também temos aí, ó, o manto do Cruzeiro bem demais no Campeonato Brasileiro, também na Copa do Brasil, uma camisa do Cruzeiro tamanho G em parceria com a Adidas, já agradecendo a Adidas. Você que quiser um desses 2 prêmios, entra lá no X, no antigo Twitter, hashtag Mesa Redonda, conversa comigo, com a galera aqui, entra lá no Instagram também no post, tem a foto do Luiz Ademar, e aí você bota lá, hashtag Mesa Redonda, faz sua pergunta, interage com a gente. No final a gente vai escolher aí 2 telespectadores para ganhar esses prêmios, Garrafa. Combinado, Zé Paes deixou o Theo em casa hoje, daqui a pouco tá lá em casa. Chega em casa, o Theo já tá dormindo, né? Graças a Deus. Já capotou, né? Pelo amor de Deus. Tá certo. O menino é bom. José Paes aqui com a gente. Vamos voltar, o chileno, a Caxias com o Alexandre Silvestre. Ele deu o primeiro spoiler com o Felipe Anderson. Já mostrou um golaço dele. Vamos mostrar como é que foram os principais lances, dar uma repassada com o Alexandre Silvestre, voltando lá a Caxias do Sul. Situação de momento aí no Alfredo Jaconi, frio aí na cidade que fica aproximadamente 1 hora de Porto Alegre. Você está na Serra Gaúcha, é isso, Silvestre? Não tá muito frio não, Garrafa. Vou ver aqui a temperatura para agora. Acabaram de apagar tudo, né? Que beleza. Obrigado. A Lady Murphy, né? Me persegue. O Murphy me persegue, Garrafa. Aqui, ó, 17 graus. Aqui em Caxias do Sul, tá tranquilo. Eu tô de agasalho aqui mais pra me preservar um pouquinho, porque eu já tô ficando tiozão. Velhinho, sente mais frio, né, Garrafa? Palmeiras 2-0, jogou praticamente com o time reserva, Gustavo Gomes nem no banco ficou, o Alan, que foi destaque da virada épica do Palmeiras da Libertadores, também preservado, esses dois por questões físicas. O jogo foi muito desgastante na classificação do Palmeiras para a grande final contra o Flamengo da Libertadores da América na última semana. E aqui o time alternativo, barra, reserva, deu conta do recado, nem precisou fazer tanta força assim. Foi uma equipe que jogou mais de contra-ataque.
O Palmeiras veio com uma linha de 4, voltando à linha de 4 na defesa, abandonando aquele esquema que deu certo no jogo da volta da Libertadores com linha de 3, com a Alain de ala pela direita. Então, o esquema mais clássico do Abel Ferreira, 2-0, Bruno Rodrigues voltando a marcar. Depois o Felipe Anderson, Carlos Miguel fez uma grande partida, pegou várias bolas no segundo tempo, mas a partida estava bem encaminhada com vitória do Palmeiras, que como o Felipe Anderson comentou na zona mista, Palmeiras foi dormir de sábado para domingo no segundo lugar, porque o Flamengo no sábado à noite ganhou do Sport 3-0 no Maracanã. E hoje o Palmeiras conseguiu recuperar essa posição, reassume a liderança isolada e começa a pensar no jogo de quinta-feira contra o Santos. E eu estou aqui à sua disposição para chamar Abel Ferreira quando estiver pronto. O Palmeiras já zarpou, Garrafa, ou está zarpando. Eu estou aqui bem na boca do túnel, na beira do gramado. Tá certo, o ônibus do Palmeiras tá lá ao fundo, né? Delegação, então, já seguindo pro aeroporto, volta em voo fretado e o Silvestre vai trazer o Abel Ferreira. Vamos falar um pouquinho desse Palmeiras, né? Que o Palmeiras... Só me complementa, Silvestre. Quais foram os titulares hoje? Só voltar com o Silvestre lá. Quais foram os titulares hoje preservados? Praticamente todos? Ou vou mudar a pergunta para você. Dos jogadores que começaram a partida contra a LDU, quais ou nenhum começou o jogo de hoje, Silvestre? Não, o Carlos Miguel que virou titular, porque o Everton tá com esse problema na mão, jogou. O Fux jogou. E acho que é só, cara. Os demais, o Veiga começou entre os titulares, mas não era titular. O Palmeiras, por exemplo, teve Flaco Lopes e Vitor Roque no banco. Então, realmente, assim, puxando pela memória, foi só o Carlos Miguel e o Fux, que eu me recordo, que eu não estou com a lista aqui, mas é isso aí, Garrafa. O Palmeiras veio praticamente com todo mundo reserva. Pedir por gentileza, Chileno, toda vez que eu estiver conversando com o Silvestre, deixa aberto o nosso canal que eu possa interagir com ele, por gentileza, só esse detalhe. O Murilo também começou entre os titulares. Então, Murilo, Fux e Carlos Miguel. O Ademar já deu o primeiro spoiler. Vocês também pensam dessa maneira? É um Palmeiras que tem um elenco, o Abel agiu. Falar depois da vitória é muito simples, mas alguém temeu quando olhou a escalação do Palmeiras por enfrentar o Juventude, pelo fato do Flamengo já ter vencido e ter dormido na liderança? Alguém temeu por isso? Eu temeria muito mais se o Abel tivesse colocado em campo hoje a mesma escalação do jogo contra a LDU. Porque a carga emocional que aconteceu no jogo de quinta-feira foi tamanha, a adrenalina foi tão lá para cima, que eu acho que seria muito pouco tempo para aquele mesmo time entrar em campo hoje com uma obrigação de manter um foco, de ganhar um jogo e de se manter na liderança de um campeonato brasileiro. Então só alguns titulares em campo, junto com a grande maioria que não iniciou a partida contra a LDU, na minha opinião, foi a melhor estratégia do Abel. Isso inclusive eu coloquei nas minhas redes sociais, falando que foi uma escalação perfeita do Abel para o jogo de hoje. Valorizando o elenco, dando oportunidade para jogadores que não atuam sempre e que estão com a mesma fome que os jogadores que atuaram na quinta-feira estavam para reverter aquela situação. Então deu tudo muito certo, o Palmeiras em nenhum momento passou sufoco, o Juventude não incomodou em nenhum momento da partida. A exemplo do que aconteceu ontem com o Flamengo e o Sport, os dois deram um pouco de sorte de enfrentarem, logo depois de um jogo de Libertadores, duas equipes bem fracas. Então os treinadores dos dois times puderam... administrar bem o elenco, colocar em campo jogadores que fazem parte do grupo, mas que não jogam sempre. E os dois se deram bem. Mas me diga uma coisa, o Carlos Miguel não foi o melhor homem em campo do Palmeiras? Quando? Hoje. Não, ele foi um dos melhores. Ele fez Foi o melhor. Foi um dos melhores. Mas ele fez grandes defesas, estava 2-0 pro Palmeiras. Sim, mas foi o melhor homem em Palmeiras. campo. Quer dizer, que o Palmeiras também não foi aquela tranquilidade. Mas já estava 2-0, Chico, como disse o Ademar, 2-0, né? Mas não foi aquela tranquilidade que eles estão falando. Vamos ver como é que ficou a classificação? Pois não, Paulo? Na realidade, eu penso da seguinte forma. O Abel sabia com quem iria jogar. Então joga contra um Juventude, é uma equipe fraca. É coletivo. É coletivo, pôr os jogadores para se movimentar. Se fosse contra o Santos, aqueles jogadores que jogaram no meio de semana, a maioria deles iam jogar hoje. Então hoje, jogando contra um Juventude, vou colocar os jogadores que não vêm jogando frequentemente. Não quer dizer, e o próprio Felipe Anderson mencionou, não quer dizer que são reservas.
São jogadores que estão ali no grupo e sem O Felipe dúvida Anderson nenhuma. foi titular na primeira rodada do Mundial. Entendeu? Pô, Então Aníbal são Moreno. jogadores que No Mundial eles são contra o titulares. Juventude tem que jogar mesmo, tem que pôr esses caras pra jogar. Agora, pra ter é ritmo só de jogo. contra o Juventude ou isso vale pra sequência não. a hora que engrossar os eu próximos tô jogos? falando, próximo Não. jogo é o Santos. Se Contra o fosse o Santos Time hoje, completo. ele não iria jogar com Ô, essa gente, equipe que jogou. O Santos hoje é mais ou menos igual ao Juventude. É, mas Ele é tá ali. diferente, hein? Não, mas é claro. Não, joga é em diferente, casa. é diferente. mas o- A preparação Quem viu o emocional jogo- sim, de um sim. clássico é Mas eu tô completamente falando o diferente seguinte, do que você jogar contra o Quem Juventude. viu o jogo do Santos Ah, eu vi, tenho visto. com Fortaleza Terrível, chorou ontem. terrível. O O cara Santista chorou. É. Então o Juventude e o Santos estão separados por 3, 4, 5 pontos. Então também não é essa coisa. Se você jogar com um time misto, que querem falar misto, o Palmeiras é favorito. Se jogar com os reservas, é favorito. Mas ele também não Se jogar pode. com os titulares, goleia. Ele não pode abdicar dos principais jogadores por muito Claro, tempo. é, Uma mas- semana já tá bom. mas agora, né? Quarta-feira joga todo Agora, mundo. Miller, agora a decisão da Libertadores, ela tá aí no meio, quase no final do Campeonato Brasileiro. Agora vai ter um espaço um pouquinho maior, não vão ter tão jogos atropelados. E até em cima disso, quem tem elenco melhor, Miller? Palmeiras ou Flamengo nessa reta final, nesse sprint de Campeonato Brasileiro e a decisão da Copa Libertadores? Olha, Rafa, Flamengo e Palmeiras tem um elenco que não existe reserva. Até porque se você pegar a escalação do Palmeiras hoje, nem sem comentário. Mas eu acredito que o elenco do Flamengo é mais qualificado que o do Palmeiras. Agora, na praticidade, vão jogar na Libertadores, aí você não pode dizer que o Flamengo é mais favorito que o Palmeiras. É diferente. São coisas distintas. Mas o elenco do Flamengo tem mais qualidade. E qual time que tá jogando melhor hoje? Flamengo ou Palmeiras? Elenco pro Miller é o Flamengo. E qual time tá jogando mais? Não, se você olhar bem hoje atualmente, Isso. tá nivelado. Até porque o Flamengo ontem, claro, independente do adversário, Esporte, Juventude, É, o não são futebol pares. é o momento Não é parâmetro. futebol. Não, pra mim, acho que os dois estão no mesmo nível. Mesmo nível. Até porque o Flamengo ontem goleou o Esporte e o Palmeiras hoje passeou contra o Juventude. Se a gente fizer um recorte de umas 5, 6 rodadas, o Palmeiras está bem melhor. que É o Flamengo. momento, eu vou Eu passar tô em todos. falando hoje. Eu vou passar, Hoje. eu Não vou de passar em 5 todos. rodadas pra trás. Então, é pro diferente. Miller, há uma equivalência do que está apresentando de futebol que mais empolga pro Miller. Ambos estão jogando a mesma coisa e o Flamengo tem um elenco melhor. Quem tem melhor elenco? Flamengo ou Palmeiras, Chico? Olha, o melhor elenco, sem dúvida nenhuma, é do Flamengo. E quem está jogando um futebol que mais se agrada hoje? Flamengo ou Palmeiras? O Flamengo, porque tem um conjunto e um coletivo melhor com individualidade. Quer dizer, tem as duas coisas. Tem individualidade e futebol coletivo. E o Palmeiras só tem futebol coletivo. Não tem tanta individualidade como tem o Flamengo. O Luiz Ademar parece que já discorda ali do Miller quando das posições e das perguntas que foram Eu feitas. discordo no seguinte, se você pegar aí o recorte que seja, vamos pegar da Libertadores. Momento, Atenção, gente, hoje. A LDU chegou primeiro que o Flamengo. Olha a Libertadores do Palmeiras, até chegar na derrota pro LDU, e olha a Libertadores do Flamengo. Eu acho que o ano do Palmeiras é melhor, e acho que o elenco do Palmeiras joga mais bola, e acho que individualmente você pode pegar alguns jogadores do Flamengo que são melhores. Então, peraí, Individualmente. elenco pra você é Palmeiras. Pra mim, eu prefiro o Palmeiras e o futebol do Palmeiras. Você gosta, se você estiver passando, só pode assistir um jogo, estiver jogando Flamengo e estiver jogando Palmeiras, por futebol você prefere ver o time do Garrafa, Palmeiras o jogando? Facundo jogava no teu time? Titular absoluto? Lá no Londrina joga qualquer um, Miller, mas... Não. eu O entendi, Facundo jogava? É. Titular absoluto? Não. E o Cebolinha? Fica em cima do muro. O Cebolinha jogava no seu time titular? Eu jogava. Ah, pelo amor de Deus, pô. Elenco é Flamengo. mas o Facundo e Cebolinha. Quem que Mas jogava os no dois seu são time? reservas, mas os dois são reservas, Miller. Não. Tô dizendo, em Os outro dois são time. reserva. Em outro time. O Facundo e o Cebolinha você tira no teu Cebolinha time. não joga no Você Palmeiras. escolhe Peraí, quem? vem cá. O Cebolinha não joga no Palmeiras. O Facundo tá na seleção paraguaia que foi pra Copa do Mas o Mundo. Facundo também não joga no Flamengo. Peraí. Eu entendi a comparação do Miller. Não, eu entendi o que o Miller tá falando. Qualidade. O Carrascal e pega quem mais no Palmeiras aí? Felipe Anderson. Carrascal. Mas Felipe Anderson, Veiga. Felipe Anderson, Veiga, que, são reservas que hoje. recebeu uma bala pra vir Por pra isso que cá. eu falei que individualmente você pode até falar que no Flamengo você pode ter alguns melhores jogadores. Mas é isso que eu tô falando. Coletivamente o Palmeiras é melhor. Ok, elenco. não, mas O é lugar elenco. perguntou É elenco. elenco. Por isso que eu prefiro o Palmeiras. O elenco ok. do Porque Flamengo... pro coletivo... Tá bom. O elenco, Demar, o elenco do Flamengo tem mais qualidade. Até o banco de reserva tem mais qualidade. O Carrascal é reserva no Flamengo. Pô, o Carrascal não joga no São Paulo, não joga no Santos, não joga no Corinthians? Claro no que Corinthians. joga. Pode mandar De pra lá. titular absoluto. Pode Joga mandar Palmeiras, pra lá os Cebolinha, três. Veja- Bruno Henrique. Mas eles jogariam no Palmeiras? Não.
Como não? O Facundo joga no Palmeiras? O Facundo é reserva. Facundo é reserva. O Facundo não entra Não, mais. mas ele não joga no Palmeiras? Não joga mais. Ah, pelo amor Não de entrou Deus. contra a LDU. Não tem veja. jogado? Não. Não tem jogado. Não, faz 5 jogos que não entra. Entrou hoje. Veja. O Souza. Mais ou menos, esse Tá é mais ou bom. menos. Então, eu tô Ô, te gente, falando mas isso, essa pergunta é óbvio que a resposta não pode ser unânime, gente. Há um equilíbrio tamanho entre Palmeiras olha a e Flamengo. qualidade, pelo amor de Há Deus. preferências. Para. Eu já vou até antecipar a minha. De elenco, pra mim, eu tô fechado com o jogador. O elenco, quando eu olho jogador, põe todos os jogadores na frente, eu falo, eu prefiro esses caras aqui do que os jogadores do Palmeiras. Elenco, não tô falando time titular. Agora, plasticamente, quem eu gosto de ver mais jogar? Eu gosto de ver mais jogar o Flamengo, é a minha preferência. Significa que o Palmeiras tem um elenco ruim? Lógico que não. Significa que o Palmeiras joga mal? Não. Né? É preferência. Desculpe. Alex, pra você, melhor elenco. O que é melhor elenco pra você? Eu acabei de dar um exemplo. Não, Qualidade, o que é melhor qualidade, elenco? pô. É 1 contra 1? É cara a cara? Não, Aí é o Flamengo time, o ganha. elenco. Elenco. Qualidade, Então, pera. Pra Elenco mim- são todos jogadores. pra mim, o Quem tem Palmeiras- melhores jogadores, pra mim- Palmeiras ou Flamengo? Pra mim, o Flamengo individualmente é melhor do que o O Palmeiras. elenco é melhor. Se você pegar individualmente 1 contra 1, esse contra esse, É o esse elenco, contra esse, é o elenco. Flamengo é melhor. Mas se você falar elenco, pra mim elenco não é um, elenco é um elenco. O elenco Então, do Palmeiras você- é mais equilibrado, mais competitivo e tá jogando mais bola. Então pra mim basta. Elenco é Palmeiras. O elenco do Palmeiras é melhor. Conjunto é melhor. Elenco. Quem tem o melhor Pra elenco? mim elenco é conjunto, não é um. Ok, tá bom, não tem nenhum Palmeiras. problema. Então qual o medo de falar Conjunto, Palmeiras, né? eu falei. Ué, não, mas precisa Repito, justificar, ué. reitero, falo de Elenco novo. Palmeiras. É. E quem tá jogando futebol que agrada mais o jornalista Alex Miller? O Palmeiras. O Palmeiras muito joga. mais. O Flamengo tem perdido jogos no meio de ganhar outros jogos, teve muito mais dificuldade do que o Palmeiras na Libertadores. Só você pegar a Libertadores dos dois. Pega a Libertadores do Retrata. Vamos pegar, os dois vão jogar Não dá de nem pra final de comparar. Libertadores. O Flamengo quase Não foi dá pra eliminado na comparar. fase de grupos. O Flamengo foi quase na fase de grupos, chegou em segundo no grupo da Gente, LDU e tal. esqueçam, minha pergunta não é na competição, não é na temporada. exatamente, pô. Eu tô falando hoje, se você é um milionário, Luiz Ademar, você é, mas você não investe no futebol. Né? Se Você for praga, que pegue. Ou seja, você investiria, você pode comprar pacote fechado, tô lá para te vender. Ademar, eu tenho 2 elencos maravilhosos aqui, ó. Elenco do Palmeiras e do Flamengo. É isso que eu tô lhe oferecendo, Eu não é a vou falar pra temporada. você o seguinte. Você compra qual elenco? Quem está sendo comandado pelo Abel Ferreira? Vem esse elenco. Tá bom, tá ok. Então tá bom. A diferença é gritante. Paulo Sérgio, pra você, o clima esquentou e é natural, gente. Não tem como. Seria. Às vezes a gente faz algumas perguntas que são unânimes. Né? Há um equilíbrio grande em Palmeiras e Flamengo, isso é inquestionável. Ô Paulo, pra você, quem tem melhor elenco, Palmeiras ou Flamengo? Bom, não é para um elenco é uma coisa, para outro elenco é outra coisa. Elenco é elenco. Elenco se trata dos jogadores Recado que pro Alex, você tem isso, né? O elenco todo. No elenco você Isso. tem os jogadores que você tem no time, no Disponível, clube, é. disponíveis. Entendeu minha pergunta? Como ninguém. É isso, simples, Não simples. tem Pergunta muita coisa. simples. E é lógico que o Flamengo tem o melhor elenco. Agora, você vai falar assim, quem joga melhor? Palmeiras. Ih, rapaz, agora misturou tudo. Zé Paz, o menino é bom. Pra você, quem Ainda tem bem o que melhor elenco, Ele Zé? concordou comigo, ainda bem. Ó, pra mim o melhor elenco é o Flamengo. Tá. Acho que tem melhores jogadores, mais opções, o Felipe Luiz. Mas acho que o futebol, o Palmeiras joga o melhor futebol. mais E confiável. já aproveito, Garrafa, convidar o pessoal para votar na nossa enquete, é que isso. tem a ver com isso. Tá Quem vendo? é o favorito para a conquista da Copa Libertadores da América? É o Flamengo ou é o Palmeiras? Vota lá no site gazetesportiva.com, por gentileza, que a gente vai mostrar o resultado da enquete aqui no final do programa. Só lembrando que, para apimentar um pouquinho mais a discussão, e eu vou com o Silvestre agora, porque ele vai trazer o Abel Ferreira, só para alimentar um pouquinho essa discussão, nos últimos 2 jogos, Palmeiras e Flamengo, 2 vezes, deu Flamengo sem direito a ninguém falar nada, eu vou voltar a Caxias do Sul, Silvestre está lá, quero as imagens, como ilustra o Silvestre. Aí você foi bem aí. Último jogo de Flamengo e Palmeiras, quem ganhou? Os 2 últimos, Pelo Miller. amor de Deus. Jogador, estamos fechados, E a última jogador. final, quanto foi? Que é isso, Não, estamos pô, fechados. O último jogo Tamo aqui, ó, fechados. Alex. Foi agora. Isso vai, Pô, ficar isso vai passado, render. pô. Isso vai render. Ô, Silvestre, o Abel Sampaio Ferreira também. conversou aí, porque na última coletiva o Abel chorou, se emocionou, ajoelhou. Abel Ferreira, né? Acho que fez as pazes com a torcida, dá pra dizer. Fez as pazes com a torcida depois da classificação merecida e classificação épica. E eu, depois da primeira partida contra a LDU, fui um dos poucos que falei que o Palmeiras chegaria à decisão da Libertadores, tá? Só pra dizer. Falei, 4-0, Palmeiras vai buscar a classificação. Silvestre, Abel Ferreira falou hoje ele não chorou, né? Hoje foi tranquilo, Silvestre. Não.
Não chorou. A entrevista vapt-vupt, relâmpago, poucas palavras. Vai entender o humor do Abel Ferreira. Agora, na entrevista anterior da Libertadores, para mim foi uma terapia coletiva, né? Na verdade, uma terapia do próprio Abel. Desabafou pra caramba, falou, depois palestrou. Foi uma entrevista muito interessante. Hoje, bem rapidinha. Posso dar meu pitaquinho rápido aqui, Garrafa? Para mim, o Palmeiras não tem mais elenco que o Flamengo, mas tem um ótimo elenco. O Flamengo um pouquinho superior. Mas o time do Palmeiras é mais firme. O time do Palmeiras, para mim, é mais confiável. E tem o melhor técnico, na minha visão aqui do continente, que falou com os colegas e que tabelou um pouquinho comigo na coletiva após a vitória de hoje. Podemos colocar no ar aí, Chile. Aperta o play, garoto. Vamos ver o Abel falando em entrevista coletiva após a vitória sobre o Juventude. Não, ninguém deve nada a ninguém. Eu tenho tudo em dia com o Palmeiras e o Palmeiras tem tudo em dia comigo. Portanto, eu já vos disse, a minha ambição é ser melhor todos os dias e como eu vos disse na quinta-feira, provar a mim mesmo e às pessoas que gostam de mim e que apostam em mim que mereço o lugar que ocupo. Essa é a minha meta, é ser melhor todos os dias. Já te disse, não venho aqui bater recordes, não quero ser melhor que ninguém, quero ser melhor que eu mesmo. Comparo-me comigo, não me comparo com ninguém, procuro aprender e é isso que... Isso sou eu e isso não vai mudar. E deixa-me só corrigir-te, que ninguém esperava que nós passássemos isso, só não esperava quem não gosta do Palmeiras, porque os palmeirenses e o treinador tinham a convicção de que era possível passar e nós provamos dentro de campo com a ajuda dos nossos jogadores que era possível. No vácuo da pergunta do colega, professor, Abel Santana ou Tele Ferreira? Abel Ferreira. Eu estou fazendo até uma comparação. Abel Ferreira. Claro. Gosto muito dos dois, mas o meu nome é Abel Ferreira. Você até se inspira nele, já leu o livro do Tele. Muito, e parece que muito. o que você constrói no Palmeiras é meio que o Tele construiu no São Paulo, guardadas as proporções. Eu não me comparo com ninguém. Ok, tudo bem. A comparação é minha. Mas inspiro-me. Essa é uma das pessoas que gostei. Gosto da forma onde ele falava. O que mais me surpreendeu, o que mais me cativou no Tele Santana eram os fundamentos. Verdade. E você deixa um legado, já deixou um legado. Como é que é trabalhar em duas frentes nessa reta final de temporada contra o mesmo adversário? Pau a pau, cabeça a cabeça no Brasileiro e depois a final na Libertadores. Como é que você vai lidar com essa parte final do ano? Otimamente, porque se não estivesse aqui a competir como temos feito nos últimos anos por títulos, tinha vocês todos, uma boa parte de vocês a atrocidar-me como fizeram alguns depois do jogo do LDU. Portanto, muito contente por poder discutir títulos como sempre fizemos e vamos continuar a fazer. Se vamos ganhar, não sei. E antes que o Miller tenha um filho, por causa da minha comparação, Garrafa, amigos e amigas, a minha comparação é mais em relação à representatividade que os dois têm para com os clubes. O Abel no Palmeiras, para mim, é uma conexão parecida com aquela que o Tele Santana deixou de legado até hoje. Talvez sejam os dois maiores técnicos da história desses dois gigantes, São Paulo do Tele e o Palmeiras do Abel Ferreira. Bom, ambos têm 10 títulos nos seus clubes, né? O Tele no São Paulo, é isso, Chile? O Tele no São Paulo e o Abel no Palmeiras. Eu vou querer a classificação e quero ver como foi o Flamengo para a gente fazer um comparativo entre Palmeiras e Flamengo, mas já que o Abel, ele se auto-escolheu, né, nesse recorte, Tele Santana do São Paulo, Tele tem quantas libertas? 2, né? 2 libertas e 2 mundiais. Sim. O Abel... Não tem mundial. Ô, Chico Lang, assim na bucha. Na bucha. Não tem mundial, mas tem 2 Libertadores, chega para sua final terceira de Libertadores, né? É um recorte... O Tele também teve 3 Libertadores, né? Só que ele perdeu a última. É isso. Ele também teve 3 finais, né, de Libertadores. Você está querendo dizer que o Palmeiras vai perder a próxima Libertadores? Não, tô falando que o Tele Santana teve... É que a gente, às vezes, o vice aqui é considerado no Brasil, o último, é o primeiro entre os últimos. Primeiro dos últimos. É, dos últimos. Mas o Tele chegou em 3 finais de Libertadores. No recorte Libertadores da América. Tele ou Abel? Paulo Sérgio. Tele. Tele? Tele. Alex Miller. Recorte Libertadores. Empate, cara. Empate? 2-2. Pra não É Tele ou Abel a pergunta? Não sei. Igual.
Igual, o Tele é gigante no São Paulo e o Abel é gigante no Não, mas Palmeiras. isso não tira, né? São dois gigantes que estão se comparando, mas não é possível. Então, Ou o mas- Tele ou o Abel. Pô, então, sei lá, Abel, pronto. Abel? É. Tá certo. Se eu falasse Abel. Tele também ia ser igual. Tá bom. Escolheu o Abel, Luiz, Alex, o Palmeiras ganhou esse meio de semana, classificou. Já passou a tensão, tô achando o amigo ainda tenso. Tenso? Não sei. Mas você viu como o Abel tava lá Tá agora? irritado. E o Abel? O Abel tava como agora? Ô, Alex, o Palmeiras A adrenalina é muito Palmeiras alta, tá na você não final da entende? Libertadores. É que a adrenalina Alex. é alta, você não entende? O Palmeiras tá na final da Eu Libertadores, calma, classificou. Eu tô já. calmíssimo. Já passou. O brasileiro, inclusive, é líder. Segue o líder, tá? inclusive. Segue. Então não há motivo pra. Calma. Eu tô calmíssimo. Eu gosto do Alex. Luiz Ademar, nesse recorte Libertadores, e você em casa também falando com a gente, nesse Você sabe recorte que Libertadores, Tele ou Abel? Esses dias eu tava vendo na internet um gol do Valber numa Libertadores com um time que era o Sierra, até depois São Paulo contratou o Sierra, que vem tocando o São Paulo. Eu acho que o futebol do São Paulo, e o Miller tá aqui que é ídolo do São Paulo, acho que é incomparável, acho que o Tele, porque é incomparável. O futebol que o São Paulo jogava na Libertadores e o futebol que o Palmeiras joga, o Tele 10-0. Obrigado, Edemar. Quando eu falo pra vocês, gente, e a produção tá sempre ali, tá, eu já falei, gente, Luiz Ademar, porque o cara vem, não tem conversa com o Luiz Ademar. Viu, Alex? Não tem conversa Então, com já o que Luiz você me Ademar. citou de novo, eu vou explicar Calma. uma coisa. Eu tô calmíssimo. Eu vou explicar uma coisa. Eu concordo com o Ademar, porque o São Paulo era realmente... o Tele comandou um time de gênios, não só Você de quer craques. mudar o seu voto? Não. Eu vou manter o meu voto justamente por isso. O time que o Tele Você já comandou era um time de alguns gênios e a maioria de craques. E o Abel construiu um time tão vencedor quanto Maioria o São Paulo craques, do Abel, o Ronaldão, com autor do- jogadores mais ou menos. Ronaldão, Alex, com tanto respeito. aonde é pior trabalhar? Como assim? Com craques ou com um cara que não... É pior trabalhar com jogador ruim, porque você tem que fazer o cara jogar bem. Quando o cara é um gênio, é mais fácil. É isso, Ah, irmão. não? Que isso? Você prefere cabeça de bagre com você? Não. Pra você trabalhar com... Pra você trabalhar com craque, irmão, você tem que ter muita Tudo bem, sabedoria tudo lidar bem, com o jogador. tudo bem. E quantos jogadores, a pergunta, Isso, Paulo? isso é fundamental. Então, por isso, pra mim, o Abel teve muito mais dificuldade E a de ser campeão. Libertadores antes era mais difícil. Se ele pediu para confirmar o voto dele, eu achei que ele pediu a palavra para mudar o voto. Não. Como ele pediu para confirmar, me deu a impressão que ele não tinha tanta certeza. pra exemplificar Mas por quê. sobre falta de craques naquele time que o Tele dirigiu, pô, teve o Ivan. Gente, o Ivan era um jogador mediano, que jogou muita bola. O Ronaldão foi a Copa do Mundo, tetracampeão do então mundo. você pega o Pintado, Rony. né? O Pintado. Peraí, o Tele, o Adilson. próprio Cafu, o Adilson, o próprio Cafu Ah, pronto. dispensa apresentar o Cafu. preciso ir no banheiro, dá O- licença. O currículo do... Não é possível, Cafu, o Alex ele não cara. aceita outra. O Cafu tem muito do Tele, a gente sabe, que o Miller tem. sabe, tem muito do Tele. O Cafu não conseguia cruzar. Tá? Isso não é uma crítica ao Chegou Cafu. o Vitor e ele pôs o Cafu lá no ataque. É isso, pois, entendeu? Na então, frente. Foi ou não foi, Emílio? E eu tô bem à vontade para falar, eu não dei meu voto aí, mas tô muito à vontade para falar do São Paulo, Libertadores seria, porque eu era setorista do São Paulo. Éramos. Memória Éramos, né? afetiva, já sabia Entendeu? disso. Então, a gente conhece bem o trabalho do Tele. Chico Lang não é o Corinthians, não é o Tite na Libertadores, então, né, conto com a sua isenção. Tele Santana, recorte Libertadores ou Abel Ferreira para você, Chico? No recorte, Isso, Libertadores. Libertadores Tele Santana, que tem 2 Libertadores e tem um Mundial. 2? 2 Mundiais. Então, quer dizer, é um recorte significativo. Perfeito. O tá Abel isso. ainda está no caminho. Né? Justificou Tá de uma procurando. forma Chico, justificou de uma forma simples, coerente, não precisou subir à mesa, né? Foi tranquilo, diferente. Ofender. Assim, que ofender. mostrar, se mostrar, Me né? ofendeu? Miller, pra você, no recorte, né? Mas o Miller agora está aqui como, não como o bi da Libertadores, como o cara que fez a diferença ao lado do Tele. Eu sei que é meio difícil separar isso, mas como comentarista, observando o trabalho magnífico do Abel, a gente tá falando de 2 gigantes. 2 treinadores gigantes. Não é menosprezo nenhum escolher o Abel em detrimento ao Tele Lógico que ou não. vice-versa. Muito longe disso. Lógico que não. Muito longe. Então, a discussão está em altíssimo nível. Miller, para você, no recorte Libertadores, Tele tá na frente do Abel? Tá, o Tele tá na frente. Até porque o time, como disse o Xará, tinha vários gênios e alguns craques, né? E o Tele estava no nível acima deles, né? O Tele tinha muita moral no São Paulo, né? O que ele falava, né, se fazia e acontecia. Então acho que a simplicidade do Tele, que não era nenhum estrategista, mas a sua simplicidade era uma simplicidade boa, que ele sabia que no simples
o gênio ia fazer diferença. E que legal ter dois técnicos desta qualidade, né? Tivemos o Tele, o saudoso Tele, e hoje temos o Abel fazendo a história do futebol brasileiro. E por isso que a gente está colocando aqui, não está, repito, Sabe que vale diminuindo nenhum dos dois. Pois não. Vale a gente só dar uma questão. Antigamente não tinha VAR, não tinha Libertadores, era mais difícil. Os caras davam pancada lá fora, mordia, socava, com bola vai não sei o que. A Libertadores era muito mais difícil. Hoje tem tudo, tem o VAR, tem não sei o que, o cara não te dá mais um e soco o Pelé, na cara. Quando a bola tá, o zagueiro espera a bola tá lá no ataque. Os brasileiros não eram soberanos como e são os brasileiros hoje. apanhavam. Não ganhava. Tanto que agora que nós igualamos agora com 15 aqui. E o Tele brigou muito para que acontecesse tudo que acontece hoje na Libertadores. Eu quero ver como foi o Flamengo ontem, para a gente voltar para o momento atual entre Palmeiras e Flamengo, Libertadores e Campeonato Brasileiro, mas quero ouvir o Zé Paz no recorte de Libertadores. Tele ou Abel, Zé? Se o próprio Abel se inspira no Tele Santana. Tá certo. Bom, deixa eu ver como é que foi Flamengo. Olha, primeiro tempo, o Flamengo jogou muito em cima do Sport, mas não fez nenhum gol, construiu a sua vitória no segundo tempo com golaços e sem o Pedro. Na tela. Na noite desse sábado, pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo recebeu o Sport no Maracanã. A partida começou equilibrada, com o Sport resistindo bem no primeiro tempo e o Flamengo buscando o domínio, mas sem conseguir abrir o placar. Veio o segundo tempo e o Mengão acelerou. Aos 5 minutos, Bruno Henrique aproveitou bela assistência de Samuel Lino, invadiu a área e finalizou com precisão para inaugurar o marcador. Aos 14 minutos, em rebote de cabeceio de Danilo, Bruno Henrique completou para o gol pela segunda vez na partida. E aos 21 minutos, Arrascaeta cobrou falta com maestria. A bola entrou no ângulo e decretou o placar final de 3-0 para o Flamengo. Do Flamengo e a vitória do Palmeiras, como é que ficou a classificação? O Chile, por gentileza. Igual. Vamos ver como é que ficou. O Flamengo dormiu na liderança, mas a liderança volta ao Palmeiras. Estamos analisando a tabela em termos de Palmeiras e Flamengo. Palmeiras tem 1 ponto na frente, não é isso? 65 contra Flamengo 64. Palmeiras tem um jogo... Não, estão já iguais. estão iguais agora, né? Ele tem uma vitória. Eles têm os dois, um jogo a menos que o Cruzeiro. É isso. Ele tem uma vitória a mais. O Palmeiras tem uma vitória a mais do que a equipe... E 1 ponto a mais. Do Flamengo. Um ponto a mais e uma vitória a mais. Cruzeiro em terceiro, Mirassol é o quarto, Bahia o quinto, Botafogo o sexto, Fluminense o sétimo, o São Paulo daqui a pouco em campo é o oitavo, Vasco é o nono, Corinthians é o 10º, virando a página, chileno Grêmio 11º, Ceará 12º, Atlético Mineiro 13º, Bragantino na 14ª colocação, Inter é o 15º, o Santos, graças à derrota do Vitória para o Cruzeiro, o Santos ainda permanece fora da zona de classificação com 2 pontos a mais que o Vitória. Só que ele tem um jogo a mais, mas se o jogo a mais dele é contra o Palmeiras, Um jogo né? a menos, Um jogo a menos. Ele tem um jogo a menos. Palmeiras na Vila. Né? E esse jogo que ele vai fazer é contra o Palmeiras lá na Vila. O Vitória é o primeiro, abrindo o Z4, Fortaleza é o segundo, é o 18º, Juventude é o 19º e o Sport é o 20º. Vamos ver qual a sequência de jogos de Flamengo e Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Estão restando, são 7 jogos, é isso? 8 jogos, vamos lá. Na tela, os jogos do Flamengo. Ó, o Flamengo tem São Paulo na próxima rodada fora. Só que é na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro. Vila Belmiro. Campo Neutro. Campo Neutro, mas com torcida do São Paulo na maioria. Depois o Flamengo tem o Santos em casa. Depois tem o Sport em casa. Sport de novo em casa? Tá errado aqui. Flamengo e Sport tá errado, Chile. Dá uma checada aqui, comeram uma bola aqui. Vamos lá pro Palmeiras enquanto vocês consertam aí, por gentileza, o Flamengo. Obrigado, Demar. Esporte fora. Não, é esporte fora. Esporte fora. Por que esporte fora? Esporte Porque fora, esse é jogo esporte atrasado. É jogo Atrasado. atrasado. Igual Palmeiras e Santos. Tá certo. Jogou agora com o Sport no Maracanã. Pode voltar, Chile, pode voltar, tava certo. Só trocar a casinha pelo avião. Não, só que não é casinha, porque nem É, casa. só Então, trocar só o avião, inverter ali. entendi. Pode voltar pro Flamengo, vamos continuar lá então, gente. Depois a gente passa o Palmeiras aqui. É que só o mando que estava equivocado, não? Sim. Não é o adversário. Então tá bom, já que tá o Palmeiras na tela, vamos lá. Palmeiras tem Santos fora, Mirassol em casa, Santos em casa. Não.
O Palmeiras pega o Mirassol fora. Mirassol e Mirassol. Ô, gente, mas aí vocês estão me derrubando aqui. Me ajuda aí, corrigindo. Então, Mirassol fora. Mirassol fora. Santos é mano do Palmeiras. Fora Santos também. fora e dentro, né? Fora e dentro, Santos fora e dentro. Fora Depois e dentro. Atlético, a ordem não importa, né? Tá bom. Depois é o Atlético Mineiro, depois tem Fluminense, Grêmio, Vitória e Ceará. Essa é a sequência do Palmeiras até o final do campeonato. Mais difíceis, hein, gente? Só como detalhe, no primeiro turno, nessa sequência, gente, Grêmio, nessa sequência, Mirassol. me ajuda a somar, Alex. Vai. Nessa sequência, o Palmeiras fez 14 pontos no primeiro turno. Certo. O Palmeiras tem quantos pontos hoje? Hoje, 65. 65 com 14, 79. Palmeiras, se repetir o desempenho do primeiro turno, chegaria a 79. Vamos ver o Flamengo agora, chileno, por gentileza. Então, quem tem, não sei, acho que se equiparam aí, né? Então tem o São Paulo, o Flamengo tem o São Paulo fora, Santos em casa, Sport fora, Fluminense em casa, Fluminense fora. é fora, mas é Maracanã. Maracanã, né? Maracanã. Aí tem Bragantino em casa, Atlético Mineiro fora, Ceará em casa e Mirassol fora. O Flamengo no primeiro turno, só como desempenho, fez 16. Tem quantos pontos hoje? 64. 64, vai a 80. Ficaria com um ponto a mais do que Flamengo. o Palmeiras. Seria campeão. Seria campeão. Seria campeão. Se as equipes mantiverem o desempenho do primeiro turno, é só um comparativo, Uma gente. brincadeira. Nesse Mas momento, assim, eu acho que os jogos do Flamengo são um pouco mais fáceis, hein, do que do Palmeiras. Jogos do Flamengo? Eu acho também. Mesma Até porque o São Paulo, que seria difícil no Morumbi, na Vila o Flamengo vai atropelar. Vai atropelar. Não é, mas... Não, só a próxima rodada, vai. Vamos fazer a próxima rodada? São Paulo, na Vila. São Paulo na Vila e o Palmeiras tem quem? Santos, mas Allianz. depende, por exemplo. Quem tem o jogo mais complicado é o Flamengo, Vamos gente. lá, Tá, o São tudo bem. Paulo tá ganhando do Vasco. Não acabou, tá ganhando do Vasco. O São Paulo tá ficando atrás do Fluminense. O Fluminense hoje tá no G7, é o sétimo. São Paulo, se ganhar do Vasco, ele é o oitavo. Aí ele vai entrar na briga pelo Libertadores. Pode ficar um jogo difícil, mas eu não tô falando pelo São Paulo, não. Eu acho que também que o Flamengo com o São Paulo no Morumbi, enquanto for, o Flamengo é favorito. O que eu acho que o Palmeiras... O Palmeiras pega, por exemplo, o Mirassol tá invicto em casa. Você vai pegar um Atlético Mineiro que tá correndo risco de rebaixamento fora de casa. O Mirassol pode estar na última rodada ainda brigando por um G4. Pode. Né? Que atualmente está. Né? Então, ou seja, não é um jogo assim, já está decidido. Eu acho que o Mirassol tá até na Libertadores já. Eu também acho. Eu concordo. Não, Libertadores não sai, Não sai. Então, com essa sequência... 56 pontos. E não tem como separar, gente, não tem como separar Flamengo e Palmeiras e Flamengo nesse momento. São duas competições emblemáticas, então as perguntas vão aí. Ô Paulo, olhando a sequência, se você tivesse que apostar em alguém, claro que é uma aposta, não é uma avaliação. Hoje você apostaria no título do Flamengo ou no título do Palmeiras, com a sequência de jogos? Com a concentração dos dois clubes, o Flamengo está perdendo pontos aí que não poderiam perder. Então eu creio que vai ao Palmeiras. Você aposta, Alex, Palmeiras e Flamengo, nesse momento com essa sequência? Pelo que vem acontecendo no Campeonato Brasileiro, pela irregularidade do Flamengo e pela constância do Palmeiras, nesse momento o Palmeiras está à frente, não só na tabela, como também dentro de campo. A fase do Palmeiras está um pouquinho melhor. Ademar? Pelo que nós vimos de tabela, eu apostaria no Flamengo. Agora acho que vai ser decisivo quem for campeão. Era essa a minha próxima pergunta. Porque o que acontece? A hora que você vai chegando ali, os dois vão estar próximos. O campeão da Libertadores, exatamente. Fala? Sim, vão faltar 2 jogos depois. E depois vão faltar 2 jogos, 3 entendeu? jogos. Então pode ser até que o título da Libertadores te embale, como você pode também pegar aquele refresco e largar, né? Mas também pode dar um desânimo para quem perder. Então, a pressão vem em cima de quem... Olha que loucura que isso vem aí pela pode, frente. Isso pode fazer uma diferença bem contundente para coisa, mas acho que os jogos do Flamengo são mais tranquilos. Chico, para você, Flamengo ou Palmeiras com essa sequência, tendo Libertadores antes das 2 últimas rodadas finais, sua aposta seria em quem? Então, vamos falar com cautela. O Palmeiras, na verdade, ele tem um ataque mais objetivo e mais dinâmico, né, e menos regular, né, que o Flamengo. Agora, o Flamengo tem mais individualidades e também tem coletivo. Então, e pela tabela, pela sequência de jogos, eu acho que vai dar Flamengo. Miller, brasileiro para você, Palmeiras e Flamengo, sua aposta com essa sequência está mais para quem? Apesar que o Flamengo é mais time,
o Palmeiras é mais regular. A diferença dos dois é que o Flamengo no segundo tempo, fisicamente, ele cansa. O Palmeiras não. O preparador do Abel é muito bom. Então o Palmeiras, fisicamente, ele chega mais inteiro nas competições de decisão. Então, no título brasileiro, eu fico com o Palmeiras. Zé, para você. Olhando a tabela aí, eu acho que o Palmeiras tem jogos menos difíceis. Então eu vou ficar com o Palmeiras nessa. Vamos ouvir os treinadores, né? O Abel falando do Flamengo. Ele já conhecia o adversário, né, que teria na semifinal da Libertadores. E nós temos esse recorte, né, Chile? Abel Ferreira falando um pouco, mas projetando o seu adversário, o seu confronto contra o Flamengo e Felipe Luiz. Na tela. É um grande rival, com grandes jogadores, espero que seja uma grande final. Nós queríamos era estar lá, era o que nós mais queríamos. O Flamengo chegou pela sua qualidade, pela sua organização, pela sua estrutura. Portanto, quem está na final, eu acho que chega na final por mérito. São duas equipas que são muito competitivas, muito competentes, com estruturas muito bem organizadas. Agora a gente sabe que o futebol não é quem investe mais ou quem gasta mais, é quem se prepara, é quem tem tempo para se preparar. Estamos na briga também pelo Brasileirão, mas sim, é um grande adversário, um grande rival e quando chegar à altura certa vamos ter tempo para preparar esse jogo, embora seja a meio do campeonato, com jogos atrás de jogos. Não é da maneira que nós mais gostaríamos, seguramente eles também não, mas vamos tentar prepará-la da melhor maneira possível. Mas respeitando sempre tudo aquilo que é a grandeza do nosso adversário. E o Felipe Luiz, depois da partida de ontem lá no Maracanã, obviamente, é verdade que foi com algum custo, né? Que eu vou falar pra você, hein? Coletivo tá difícil ver coletiva. Olha, achei que não ia sair uma pergunta sobre Libertadores, mas saiu, foi bem difícil. Empurraram lá, saiu uma pergunta sobre o confronto entre Palmeiras e Flamengo, né? E o Felipe Luiz também falou sobre Abel Ferreira. Vamos ouvir. O Palmeiras passou de forma merecida. Estão os dois melhores da América do Sul fazendo talvez a maior final da história da Libertadores. E é isso. É maravilhoso que podemos ter essa oportunidade de estar vivendo esse momento. É um privilégio muito grande estar vivendo esse momento. Então vamos desfrutar. Nós, Flamengo e Palmeiras, com certeza vamos desfrutar desse momento único que é jogar uma final de Libertadores nesse nível. Está muito longe da final. Sei que vocês querem saber da final, querem falar da final. A única coisa que passa na minha cabeça é São Paulo e essa é a minha mensagem que eu tenho passado para os meus jogadores. O que está na nossa cabeça é a próxima rodada. E a única coisa que importa é o que está no nosso alcance, o que está na nossa mão é o que podemos fazer, é tentar ganhar do São Paulo a próxima rodada. Bom, a pergunta que eu vou deixar para vocês, eu vou voltar a Caxias para o destaque final do Silvestre, já que o Palmeiras já deixou o Alfredo Jaconi lá no sul do país, vou liberar a nossa equipe por lá. A pergunta é, você vê que o Felipe Luiz falou, ó, tá longe ainda o confronto. Olha o peso, a importância. Vamos ter o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores. Ou é Palmeiras ou é Flamengo. É Palmeiras ou é Flamengo. É Flamengo ou é Palmeiras. Dá, e eu tenho dois ex-atletas aqui, jornalistas experientes também na bancada. Dá para tentar não apagar, mas concentrar o foco no Campeonato Brasileiro e esquecer uma decisão de Libertadores em jogo único, com a tamanha rivalidade de Flamengo e Palmeiras? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Transfiro a pergunta para o Silvestre, que está lá em Caxias, e já peço a ele o destaque final do Palmeiras. Parabéns pelo trabalho de vocês aí, Silver. Beleza, Garrafa. Silvio Procópio aqui comigo nas imagens. Obrigado, Silvião. Estamos aqui no gramado do Alfredo Jaconi, tão elogiado pelo Abel Ferreira como um dos melhores gramados do Brasil. Para mim, o Palmeiras vai ganhar o Brasileiro, vai ganhar a Libertadores. Algo parecido com aquilo que o time do São Paulo do Miller fez em 92. Ganhou o Paulista, jogou a primeira final com o Palmeiras, né, Miller? Era o Paulistão muito importante, muito mais importante do que hoje. Foi lá, bateu o Mundial, ganhou do Barcelona e ganhou do Palmeiras na volta. Acho que vai dar Palmeiras em tudo nessa reta final. E o destaque final é que para esse próximo jogo contra o Santos no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro, o Aníbal Moreno, hoje aqui tomou o terceiro cartão amarelo, está fora, mas os titulares certamente vão retornar. Osmar Garrafa, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes, um beijo para vocês. Estou acompanhando aqui no aplicativo, tá bom?
Legal, Alexandre Silvestre, um abraço ao Silvio Procópio, a nossa equipe lado a lado com o Palmeiras nesse sprint final de Libertadores e Copa do Brasil. Bom retorno para vocês amanhã aqui para a cidade de São Paulo. Dá para esquecer, gente, né? Pelo menos tirar o foco. Eu começo com os ex-atletas. Começar com o Miller. Miller, o Felipe Luiz falou, eu tô pensando, essa ânsia da imprensa de falar de Palmeiras e Flamengo é muito com vocês. Comigo não, é pensar jogo a jogo, Campeonato Brasileiro. Esse papel do técnico é fácil? O jogador esquece, vamos esquecer a Libertadores, dá para esquecer? Ou a gente que fica maluco fica falando? Como é que é isso, Miller? Dá para esquecer, o Silvestre deu um exemplo legal, que eu estava lembrando aqui também, né, de 92, com o São Paulo. Lógico que dá para esquecer, até porque os dois times estão chegando praticamente em igualdade de condição na reta final do Brasileiro. Né? Ali, em ponta a ponta, aquela coisa toda, até o final eles vão brigar pelo título. Então não dá para você ficar pensando na final da Libertadores e esquecer o Campeonato Brasileiro, sendo que os dois times têm condições de ser campeão brasileiro se um vacilar. Então acho que é normal. Prioriza o que vem primeiro, depois quando chegar a final da Libertadores, a semana da final é uma outra situação. Você aí em casa, né? Você palmeirense, flamenguista, ou você que gosta de futebol, tá numa ânsia maluca para essa decisão de Libertadores. E a gente fica ali, olhando no calendário e tal, e vai buscar jogos, relembra aqui. E aí o Felipe Luiz falou que é jogo a jogo, imagino que esse deva ser o discurso do Abel, e tá aqui um cara que disputou, né? É campeão pela Libertadores, viveu isso com um duelo de Palmeiras e São Paulo em meio. Nós jogamos... Vamos lembrar? Nós jogamos contra o Palmeiras, duas finais do Paulista, normal. Nós ganhamos de 4-2. 4-2, né? Na mesma noite viajamos para Tóquio, para disputar contra o Barcelona, no final do Mundial. Ganhamos, voltamos, demorou uma semana para a segunda partida. E vencemos, 2-1. Inclusive o primeiro gol foi meu. Então acho que nós soubemos, né, discernir, separar. Final do Paulistão, vão arrebentar o adversário. Viaja para Tóquio, vão arrebentar com o Barcelona. Priorizar o que vem. Aquele time, você fala que arrebentar é fácil, né? E tô eu aqui preocupado. Aquele time lá, veja só. Aí, Palinho e tal. E era o Barcelona, então os caras não estavam nem preocupados com o Barcelona. Veja só. Agora é diferente, ó. Veja só. Eu era setorista desse time aí, aquele time era uma sacanagem, né, cara? Veja só. O Barcelona era freguês, jogava lá Cabo Ramon de Carranza, Tereza Herrera, Real Madrid, 7 jogos, goleava. 7 vitórias, Exatamente. goleava todo mundo. Aquele time espancava todo mundo. Eu tô aqui preocupado com o amistoso de amanhã com a Rádio Bandeirantes pela Copa Olha o CS. Alex Miller como tá nervoso. O jogador vai jogar, hein? Jogador. Eu tô preocupado. Como é que é o jogo preparativo para a estreia na outra semana. E eu, como atual treinador campeão, deixa eu vender meu peixe aqui, né? Tô preocupado em arrumar o time. Aí eu pergunto pro Miller, o Miller fala, a gente jogou com o Palmeiras aqui a final do Paulista, aí nós fomos para Tóquio jogar a final do Mundial contra o Barcelona, aí nós ganhamos e voltamos e ganhamos do São Paulo. Ou seja, eu não vou... Vocês do meu time que não ouçam o Miller, eu tô tenso e preocupado para amanhã. E vocês sabem que comigo é caneleira amanhã, sem cortar meião, já avisei. Tá concentrado o time? Concentrado. Camisa pra dentro do calção? Camisa pra dentro do calção. Ô Paulo, nessa linha mesmo, essa ansiedade fica por parte do torcedor, dá pra separar, o jogador consegue desligar? Dá sim. E é como o jogador falou, né? Na realidade, depois de uma vitória, você fica até mais tranquilo, né? Como o próprio jogador vai lá, ganha o Mundial, onde nós também, eu consegui fazer uma final lá em Tóquio contra o Boca Juniors, e nós voltamos e demos sequência na Bundesliga e também fomos campeões. Mas a prioridade mesmo é o brasileiro. É o brasileiro. Então, sem dúvida nenhuma, os dois times estão focados aí no brasileiro. O Abel tem que montar uma equipe competitiva. O Felipe tem que montar uma equipe competitiva. Precisa colocar os melhores também. Daqui para frente vai ter que colocar os melhores. Né? E aí vai chegar até a final, ver quem tem condições aí de dar sequência de uma melhor condição. Mas o Flamengo não tem sua força máxima. Pedro, inclusive, está tomando leite. Mas vai voltar. Está tomando leite. Porque pra final foi Libertadores o Éboli, da da CBN, né? Vai voltar. O Éboli, um abração ao Éboli, nosso colega lá da Rádio CBN, ele deu uma declaração lá no Rio de Janeiro.
O Tom Irônico falou, gente, o que é bom pra calcificar o osso? Leite. Leite, né? Diz que leite é bom e tal. Aí ele falou, pô, que tome leite até ficar bom. Aí o Pedro já foi pra rede social, tomando um copo de leite e já virou um jabá, já apareceu um patrocinador, já rolou dinheiro e tal. Bem, legal. E até pra gente... Porque... mas o Bruno Henrique agora tá bem. É isso que eu quero falar. O Bruno Henrique então, tá bem. Até pra gente... E aí tem o Mas extracampo. jogando em outra posição. Tem o extracampo, viu, Paulo? Ataque. Tem o extracampo, gente. Tem o extracampo. A polêmica entre Palmeiras e os bastidores está quente. Só pra gente não perder o time, já que a gente falou do Pedro, o Felipe Luiz fala da ausência do Pedro na sequência do Brasileiro e ainda se ele tem a confirmação de recuperação ou não para um jogo único contra o Palmeiras na final da Libertadores. Vamos ouvir o técnico do Flamengo falando, Chileno, por gentileza? O Pedro, uma fratura óssea, eu não sou médico, né? Mas eu já quebrei as 2 pernas, eu já quebrei o braço, já quebrei a mão, tudo que é osso. São 6 semanas. Então, tá muito, muito ajustado para o Pedro chegar nessa final. Mas também tendo em conta a recuperação tão acelerada que ele teve com o joelho, e acelerada não, tão perfeita, né, como ele teve com a do joelho, e ele é um homem de fé, todos acreditamos que ele possa sim conseguir essa proeza, né, mas sem colocar prazo, sem colocar nenhuma pressa no jogador. Ele primeiro é a saúde e que ele esteja bem recuperado para poder performar, que é o mais importante. A pergunta para vocês é, o Bruno Henrique está dando conta do recado e vai dar conta do recado, mas muda a forma do Flamengo jogar. Mas ontem ele falou, eu estava vendo a entrevista do Felipe Luiz, ele falou o seguinte, para mim, eu sei que ele ficou bravo comigo e tal, para mim o Bruno Henrique é segundo atacante. É isso. Como ele jogou. Diferente do Pedro. Ele é diferente do Pedro. Ele falou assim... O Flamengo não tem um outro do jeito, Pedro. ele falou assim, ele jogou por trás do meu centroavante. E essa é a posição que eu gosto. Eu sei que ele fica bravo, ele quer jogar na esquerda e tal, mas olha como ele jogou bola. Para mim, ele é o segundo homem por trás do centroavante. Eu também adoro ele nessa posição. Falamos muito de elenco. Assim ele Flamengo... não se limita também, Exatamente. né? Ele não se limita só a jogar ali do lado esquerdo ou direito. É um jogador que tem mais mobilidade e também velocidade. Então, ele é bom de bola, né? Então, tipo meio atacante, né? Gente, o Flamengo se segura bem com o Bruno Henrique na ausência. A gente torce para que o Pedro volte para essa decisão. Mas uma coisa é ele ficar à disposição e outra coisa é ritmo de jogo, né? O Pedro é um cara que joga com o braço. Eu estava vendo até hoje com o Everton a mesma coisa, né? O Everton deve chegar na semana da coisa. Você não vai colocar um cara, o Everton ou o Pedro, para ser titular numa final, e vocês são jogadores, conhecem muito melhor do que eu. O cara tá pronto numa semana antes do título. Você não vai colocar o cara para jogar. O Ademar já colocou na mesa, que era a próxima discussão, tá tudo envolvido, né? A gente tá falando do Pedro, mas o Palmeiras tem o Everton. Só que o Palmeiras tá lá com o Carlos Miguel, que hoje fez defesas importantes. Você se lembra do que eu falei na semana passada, né? Do fez Carlos defesas Miguel. importantes. E aí a questão é, se o Flamengo... Vamos imaginar o melhor cenário, que ambos estejam à disposição para voltar. O Pedro, se tiver, eu acho que volta a titular. Se o Everton tiver condição, o Everton volta à titularidade, o Abel coloca na titularidade, ou tem que esperar um pouquinho, porque o Carlos Miguel, imagino que até lá mantém esse nível, é o novo titular do Palmeiras. O que vocês pensam? Não é informação, tá? A informação que eu tenho é de que antes mesmo do Everton se machucar, o Carlos Miguel já estava arrebentando nos treinos, mas ele ia ter a chance dele a partir do ano que vem. Para isso que ele foi contratado. O Everton seria o titular normalmente como vinha sendo e terminaria o ano. O detalhe é que uma lesão como a que o Everton teve, que é de fratura ou de fissura na mão, para o goleiro é pior ainda, faz com que ele tenha que ficar esse tempo todo fora. E o Carlos Miguel, ele vai conseguir ter uma sequência de pelo menos 10 jogos. E pelo que ele já vem fazendo nesses primeiros 4, 5 aí que ele já fez, o Everton não vai voltar mais Olha ele hoje, a ser titular do Palmeiras. Como é que foi o Carlos Miguel hoje? O Carlos Miguel constrói a partir de agora a sua nova história na carreira e o Palmeiras tem um novo goleiro titular. Mesmo porque ele está em atividade, né? E o outro está parado, né? Não dá para você trocar um pelo outro exatamente por causa disso. Porque ano que vem isso já iria acontecer naturalmente. Isso só está sendo antecipado em um mês por conta da lesão do Everton. Em isso, se confirmando, o Palmeiras está bem servido, segue vida normal, é como se não tivesse desfalque. E o Everton é um goleiro pesado, né? Ele é um goleiro para você adquirir ritmo e tal, tem toda aquela outra coisa, né? É diferente as posições dos atletas. Sim. É diferente.
Um Pedro, você pode se limitar a deixar ele lá na frente. É um cara de área, chega uma bola ali, o cara coloca pra dentro. Pelo menos no banco, o Everton né? não. Uma emergência no banco, tá perdendo, o Everton bota o Pedro. não. O Everton é muito mais difícil por causa de ser um goleiro. Precisa da forma, ritmo de jogo. Agora, se fosse eu treinador, eu colocaria o Pedro. Você iria com o Pedro? Eu iria com o Pedro. Concordo. O Carlos Miguel, aí entra o critério da bola, né? Como disse o Xará, o Carlos Miguel vai estar até a final da Libertadores, Xará, uns 10 jogos como titular. Aí o critério da bola, você não pode tirar o jogador. Até porque dedo, mão do goleiro, é difícil recuperar rápido. O Pedro não. O Pedro a recuperação dele vai ser mais rápida. E outra, o Flamengo precisa do Pedro. Não, Miller, mas vai dar 6 semanas, vai dar muito perto da volta. O critério da bola não valeria também. Não, mas é que o Pedro é diferente do caso do Carlos Miguel. Ele tá conseguindo fazer, vamos supor, ele faz bicicleta, ele faz esteira. O Beckenbauer jogou sem ombro. Mas o Bruno Henrique tá fazendo gol, gente. O Bruno Henrique tá dando Mas ele não faz, o Bruno Henrique não joga na posição do Pedro. Entendi. Ele mudou o jeito de jogar. Ele mudou o jeito do Flamengo de jogar e falou que ele tá jogando atrás do centroavante. Por exemplo, se você quiser jogar com o Pedro e Bruno Henrique, o Bruno Henrique vai jogar que nem ele jogou ontem atrás do centroavante. O Plata vai fazer muita falta pro Flamengo? Nossa, claro que vai. Não, mas desde que o Pedro não volte. Né? Aí o Prata vinha jogando, faz falta, até porque só tem o Bruno Henrique e o Cebolinha tá machucado. E o Carrascal agora machucou. Então acho que se o Pedro voltar bem, estiver bem, acho que ele não perde muito, porque é um jogador mais paradão na área ali. Acho que ele vai jogar como titular na final. Mas aí que tá, o Flamengo tá cheio de craque. Samuel Lino, Cebolinha, você tem depois o Arrascaeta, o Léo Pereira. Quer dizer, tem de onde tirar, né? Então, mesmo que um não esteja bem, por exemplo, que nem o Pedro não pode jogar. Sim. Mas tem o Bruno Henrique, tem o Samuel Lino. Quando a gente fala de elenco, né, Chico? A gente tá falando de elenco de qualidade, não adianta ficar chorando, mas é apenas uma situação. Só que o campeonato, tanto o brasileiro como a Libertadores, não está sendo decidido e não é decidido mesmo dentro só das 4 linhas. E aí eu tô falando do quê? Do bastidor. O bastidor é fundamental, é importante demais. E o bastidor pegou fogo. Você já tem aí o Boto. O Flamengo já ontem cutucou de novo o Palmeiras. Já teve cutucada ontem. Então prepara o Boto para mim, porque tivemos um lance muito parecido, polêmico, muito parecido no jogo de ontem com o jogo do Palmeiras e Cruzeiro, né? A expulsão do Everton Araújo, não existem jogadas iguais, existem jogadas semelhantes. O Everton Araújo foi expulso ontem, com auxílio do VAR, aquela jogada de pé alto, um lance que provocou toda a reclamação, porque o Gomes não foi expulso contra o Cruzeiro. Então tem declaração de bastidor, segura, o Boto já vai falar com a gente aqui a respeito do bastidor. Já deu uma provocada. É muito provável que o Palmeiras dê uma resposta logo mais. Então, prepara, Chile, por gentileza, enquanto o Chile põe no ponto aqui, vamos primeiro para os lances? Vamos lá, primeiro o lance do expulsão do Everton Araújo, Flamengo e Mirassol. Veja aí, ó. O Everton passou, ele chutou a bola também, ele chuta a bola também, aí o pé vai na altura quase do joelho, pega a canela e quase o joelho do jogador do Sport. A imagem é do VAR, ó. O árbitro... Muito parecido, né? É muito parecido. O árbitro vai pro VAR, ele tinha dado amarelo no lance. Aí o VAR chama o árbitro, tá aí o lance pra vocês, ó. Ele faz o movimento de recuar, hein, gente, Faz. Coisa que o Gomes não fez, mas a gente vai ver. Aí ele vai, o árbitro dá amarelo. O VAR chama o árbitro, tá lá, ó, o árbitro no VAR. Tá aí, e o árbitro vai lá, cancela o amarelo e expulsa o Everton Araújo. Nenhuma dúvida sobre o lance. Mostra agora o lance da semana passada. Como assim nenhuma dúvida sobre o lance? Não. Do que aconteceu aqui. A gente vai discutir depois. Mas, ok. Né? Chutou a bola, ficou, o árbitro deu amarelo, voltou atrás. Aí é Palmeiras e Cruzeiro. Gustavo Gomes. A gente tem a imagem do VAR também? Não, né? Não pode utilizar já depois do período. Essa é a imagem nossa, ó. Todo mundo viu que o Gustavo Gomes também acerta a bola. Mas depois ele fica com o pé estendido e pega na altura da canela do jogador do Cruzeiro, para mim, sem movimento de recuo. Eu acho que essa é uma diferença dos lances, sem movimento de recuo do Gomes. O árbitro, ele não tinha dado absolutamente, só deu a falta. Amarelo. Não. O VAR chama ele
Aí ele no VAR, ele observa o VAR e aí ele aplica o amarelo. Tá? Isso. Então, olha só o lance. Tá aí, esse é o lance do Gomes. O árbitro dá falta, não dá cartão, o VAR chama. Ele vai lá, olha o lance, ele entende que o Gomes não é para ser expulso, ele dá um amarelo. Certo? Certo. Mostra de novo o lance de ontem no Maracanã. Lance de ontem no Maracanã. Esse foi Palmeiras e Cruzeiro. Olha lá. O Everton Araújo chuta a bola também, dá na canela com a sola da chuteira do jogador do Sport, mas faz um movimento de recuo depois que toca. Mas faz um movimento de recuo. O árbitro no lance dá amarelo. O VAR chama, o árbitro olha no VAR, anula o amarelo e mete vermelho. São lances semelhantes, não existe lance igual em futebol, gente, não tem como. Né? São lances muito semelhantes entre as duas equipes que brigam pelo Brasileiro e pela Libertadores, assim, ó. Vocês estão vendo aqui a rivalidade que está dando aqui, a discussão, cada um tem uma opinião e tal. Aí, né, o Boto, que é o homem forte do futebol do Flamengo, falou depois da partida sobre os dois lances e dá uma cutucada na arbitragem, na tela. Só dois pronunciamentos. O primeiro é agradecer à torcida, que um sábado à noite, num jogo contra o último classificado, normalmente as pessoas desmobilizam um bocado, tiveram em peso e apoiaram-nos do princípio ao fim. Agradecer em nome de todo o grupo de trabalho a presença deles. E o segundo pronunciamento, dizer que foi uma arbitragem perfeita, que fez cumprir as regras internacionais. Só é pena que sul do Rio de Janeiro as regras sejam diferentes, tá? Então, ele já falou, aqui no Rio de Janeiro as regras são diferentes. Tá cutucando o Palmeiras, os Mas lances você estão sabe que aí. ele tem uma razão, só o seguinte. Chega. É isso que eu sinto. Eu seria um ótimo coordenador de arbitragem sem nunca ter sido árbitro. Sabe por quê? Quando tem um lance que nem por exemplo, do Gustavo Gomes, chega na segunda-feira, a comissão de arbitragem tinha que fazer uma conferência toda segunda-feira. Esse tipo de lance nunca mais pode acontecer e não ser expulso, ok? Isso é padrão. Você passar padrão. Atenção, esse lance aqui, o fato do cara pegar a bola primeiro, não significa que não seja para cartão. Mas não pode ter acontecido isso? Se a comissão de arbitragem fizesse isso, pelo menos pelo árbitro do VAR. Mas aí você tem que mostrar para todo mundo. O torcedor, a imprensa, que eu tô vendo os jogos. Concordo. Eu tô pegando os lances polêmicos e tô padronizando. Esse tipo de jogada aqui, todos vocês, conferência, hoje em dia, você faz pelo computador. Todos vocês vão marcar falta e dar expulsão. Esse seria o cenário correto. O Chile, por gentileza, a hora que estiver no ponto, só a frase final que ele fala da arbitragem, eu vou perguntar aí se vocês agiriam da mesma forma nos dois lances. É para expulsão nos dois lances, Paulo Sérgio, os lances na tela, o chileno prepara novamente a cutucada do Boto no bastidor do Palmeiras, falando que a arbitragem para o Palmeiras é diferente para a arbitragem do Flamengo. E eu pergunto para vocês, os dois lances, primeiro, rapidinho, o primeiro lance que você vai colocar pra gente, Chile, só pra gente ilustrar mais uma vez para eles aqui, pra nossa bancada, qual é o lance primeiro que vai entrar? É o do jogador do Flamengo, do Everton Araújo, ou é o do Gomes? Tá aí, ó, do Everton Araújo, chutou a bola, pegou na canela, tá, agora o próximo lance, só para dar mais uma ilustrada e você deixa na tela depois pra gente. Paulo, pra você, expulsão nos dois lances, Paulo? Expulsão nos dois lances, né? Na semana passada eu até mencionei que essa falta do Gustavo foi muito violenta, poderia até quebrar a perna do jogador, ainda bem que a perna estava no alto, mas os dois lances para expulsão. Alex, expulsão nos dois lances? Eu fiquei até estranhando muito a expulsão de ontem do Everton Araújo, porque eu imaginei que a CBF tinha feito isso que o Ademar falou, passando para os árbitros o critério que podia bater, de que quando pega primeiro que pode na bola, bater, que pode dar na canela. Não, de que quando o primeiro pega na bola é amarelo. Por quê? Porque isso aconteceu 3 vezes antes disso. Mas não é assim, né? Bom, se passou isso, tá errado. Errado ou certo, eu achei que era esse o critério, porque estava todo mundo adotando esse critério. Seria isso, né? Deixa eu só te falar uma coisa, que eu copiei nas minhas redes sociais, eu estava assistindo esse jogo do Palmeiras, e o Loeblin é um cara que eu gosto demais. Grande parceiro nosso. Trabalha comigo na Oeste todo dia. Eu adoro o Loeblin. E ele escreveu nas redes sociais, eu copiei das redes sociais dele e coloquei. O fato de pegar a bola não significa que você não tem que ser expulso. Eu não estou falando isso, tá? A violência da jogada
é pra ser expulso. Tanto é que eu achei... Indiferente de pegar... Ele escreve isso. Porque no lance do Bidon deu cartão amarelo. Indiferente de você pegar a bola primeiro, não pode ter esse tipo O Andréas Pereira contra o São Paulo não foi expulso porque pegou primeiro na bola e tomou amarelo. O Bidon tomou primeiro amarelo. O Gustavo Alex, Gomes vamos ficar tomou nesses amarelo. dois lances. Então, pra mim, esse do Flamengo de ontem foi o menos grave. Esse foi o mais amarelo de todos. Se tivesse que expulsar alguém, teria que ter sido o Gomes, não o Everton. E você expulsaria os dois, daria amarelo para um para outro? Eu daria amarelo pra todo mundo. Amarelo para todo mundo? Você que fez curso de arbitragem, amarelo? Desculpe. Tá certo. Tá? Chico, para você, a expulsão nesse lance, põe do Everton também, do Everton Araújo. É nesse e no outro, é amarelo para um, amarelo para outro? O que você acha? Não, foram os 2 pênaltis claríssimos, né? Aliás, duas expulsões claríssimas. Não dá para você contestar. O Boto está errado em reclamar. Ele não devia nem tocar no assunto. Né? Não, ele tá certo, tá falando que não tá tendo, o Palmeiras está sendo favorecido, porque do Palmeiras não foi e do Flamengo foi, Chico. Mas ele está puxando a brasa Mas pra sardinha do Flamengo. É porque o do Flamengo foi expulso e do Palmeiras não, certo, Chico. né? Acho que ele tem que puxar a brasa pro lado dele, ué. O jogador dele foi expulso e do Palmeiras não. Você acha que tá certo isso? Lógico que não, ele tem que reclamar. Mas você sabe que o Boto é sempre o Boto, né? O Boto é o Boto. Mas enfim, Miller, pra você. Olha, Garrafa, eu fico triste em ver 2 lances, pra mim, normais. Eles pegam a bola, o jogador, lógico, um árbitro que nunca jogou bola não vai entender disso. O jogador vem em velocidade, ele chuta primeiro a bola. Como é que você quer, nem o 007 vai frear a perna, o pé do jogador para ele tirar? Pelo amor de Deus. Tudo bem, mesmo que não tenha intenção, Miller, mas o jogador... Não, mas peraí. Mas ele acaba agredindo o outro. Ele chutou a bola, pô. Ele pegou a bola. Futebol é contato. Você não vai jogar balé. É impossível. Como é que ele vai tocar na bola e não vai tocar no cara? Mas ele pode tocar na bola a qualquer consequência, Miller? Nós estamos avaliando esses 2 tipos de lances. Então, pra mim, nenhum desses lances... tocou na bola, você acha que se tocou na bola, dá isenção pro cara fazer o que quer? Não, porque o cara não foi intenção de machucar o jogador. Mesmo sem intenção... Não, pra mim, esses 2 lances não tem que expulsar nenhum dos 2 jogadores. Ontem, então, pelo amor de Deus. Ontem foi ontem foi mais absurdo ainda. Pô. Zé Paz, pra você, lance pra expulsar os 2 jogadores. Não precisava nem consultar VAR. Se consultasse, o VAR tinha que aconselhar os 2 a expulsarem os 2 jogadores. Agora, desculpa. Por outro lado, a gente sabe que, infelizmente, são expulsões de VAR. Tá certo. É isso que eu ia falar, porque o árbitro deu o cartão amarelo. Exatamente, isso aí. Aí vem o VAR que quer atrapalhar tudo, bagunçar tudo. Mas no caso do Palmeiras, o árbitro não deu nada. O árbitro não deu nada. O árbitro não deu nada. O árbitro manteve a decisão. Pois não, só deu o cartão amarelo. Pois não, Zé? Pra mim tinha que expulsar o Gustavo Gomes, lance de expulsão. Agora o do Everton, ele até tenta recolher o pé ali, ele tenta tirar. Tava muito próximo do jogador adversário. Eu acho que era só para amarelo do jogador do Flamengo. Mesmo sem intenção, na regra diz, mesmo sem a intenção, se o jogador fez algo que contraria a regra, ele tem que ser punido. E para mim, por isso, eu entendo que nos 2 lances caberiam, né, cartão vermelho para o jogador do Palmeiras e do Flamengo. Só que eu vou mais além. Você tem o Boto? Você tem o Boto no ponto, Chile? Então, só ouvir, porque é recado, porque a gente vai ter Palmeiras e Flamengo, né, jogando, mesmo que eles não se confrontem mais no Campeonato Brasileiro. Cada jogo de um interessa o jogo de outro. Claro. E o Boto está falando que a arbitragem está favorecendo o Palmeiras. Foi isso que ele falou, preste atenção. E o segundo pronunciamento, dizer que foi uma arbitragem perfeita, que fez cumprir as regras internacionais. Só é pena que a sul do Rio de Janeiro as regras sejam diferentes, tá? Esse bastidor faz parte... Isso ajuda, isso condiciona o árbitro que vai apitar os jogos do Palmeiras a não facilitar mais a vida do Verdão. O Boto está certo em fazer esse tipo de reclamação para condicionar o árbitro fica condicionado. Vocês, ex-atletas, percebem que árbitro, dependendo de declarações, ficam condicionados nos próximos jogos. Pô, já estão reclamando que a arbitragem está favorecendo o Palmeiras. Deixa eu tomar muito cuidado agora no próximo jogo. Essa pressão vale, Paulo? Vale, até porque nós já vimos aí inúmeras vezes isso é o cenário do futebol brasileiro há anos. Né? É lógico que hoje a TV está aí pegando tudo que é ângulo. Né? Agora, aquilo que o Ademar mencionou, os árbitros precisam ajudar também, né, cara? Os jogadores já estão querendo ajudar os árbitros, mas eles também não se ajudam.
Então vai padronizar, senta todo mundo aí, faz uma rodinha, mostra pra todo mundo que eles sentaram lá e estão conversando. Só que eu pô. não acho que os jogadores estão ajudando os árbitros. Os Não, jogadores mas brasileiros não mas o ajudam. Cássio, não, no jogo do Flamengo até que não reclamaram muito. O que eu acho que Até que não reclamaram muito com a arbitragem. Vamos- Aí veio o lance lá, o jogo com o Corinthians até que não reclamaram muito. Vocês foram jogadores. Rodrigo Martins Sintra era um árbitro ridículo ou não? Não é do tempo deles. Árbitro fraco. O cara é a comissão de arbitragem. Tava 10 anos fora Pelo do... amor de Deus, morando nos cara. Estados Unidos, O fora cara- da realidade. O cara não apitava nada. Cara. Então você tem um cara desse como coordenador. E qual que é o padrão do cara? Nenhum. E eu já ouvi de árbitros que fazem parte do mundo hoje do futebol, falando que quando o Sintra fala, não tem aquele peso de alguém que tenha, por exemplo, aquela liderança, aquele comando, que seja visto pelos árbitros como um mestre, como alguém que possa passar Mas a orientações. culpa não é dele. Claro que não. A culpa é de quem coloca ele lá, pô. Gente, que a arbitragem é ruim, que o problema... Claro. Que a arbitragem é ruim, que o problema é grande, que nós temos ideias, talvez não solução, mas ideias para se melhorar é grande. A pergunta é, nesse bastidor, o Boto tá certo, ele tá sugestionando os árbitros, mas tudo bem, ele tá certo, mas ele vai conseguir entrar na cabeça do árbitro que vai apitar o Palmeiras? Pô, já estão Mas vai ser árbitro brasileiro? É. Não. Acho que não. Não, mas vale pro Brasileirão. Não, eu tô falando, mas eu tô falando assim, eu acho que ele não tá tô falando. Acho que ele tá falando muito Não. pelos dois vão jogar uma final. Não, acho que eles já não, estão. porque não, são jogos brasileiro, diferentes, Ademar. brasileiro, Brasileiro também, Ademar. Não, eu sei disso. Se a arbitragem amolece pro Palmeiras no próximo jogo prejudica o Flamengo perde o Eu não Brasileiro. tô falando em título, pelo amor de Deus. A arbitragem do Campeonato Brasileiro já tá manchada. Ah, ok. O campeonato tá manchado pela A pergunta arbitragem. é- Não é o título, não é o campeão, não tô falando nada disso. Ok. A arbitragem tá manchada. Tá, eu não quero, eu quero fugir, eu quero me ater ao que disse o Boto. A tentativa dele é sugestionar os próximos árbitros do Palmeiras. Ó, o Flamengo, não é o time da Gazeta lá do Garrafa, não. É o time do Flamengo que Mas tá o Abel reclamando. não faz isso? É, ok. Mas a pergunta é, os árbitros, eles podem entrar no próximo jogo já assim, ih, caramba. O Flamengo Gafa, já o falou. saudoso Tele Santana, ele fazia isso, quando era semana de clássico, ele fazia isso maravilhosamente bem. E realmente condiciona o árbitro. O que o Boto está fazendo, jogador, ele está certo. E essa declaração dele, sem dúvida nenhuma, condiciona o árbitro para o próximo jogo do Flamengo e também o próximo jogo do Palmeiras. Inclusive, a Leila Pereira está atrasada nesse sentido, que ela devia pressionar também a direção da CBF para dar um jeito na arbitragem. Não pode deixar passar impune, entendeu? É, gente, mas assim, cara, isso aí eu não tô assim. O problema da arbitragem, a gente dá pra fazer um programa de 2 horas. Tô discutindo a arbitragem, não. Tô discutindo Palmeiras e Flamengo. Não, eles cara. vão pressionar. É bastidor. E você acha que não vai acontecer isso agora mais, a cada rodada? É isso. Não vai pressionar cada mais rodada? Gafa, isso condiciona o árbitro, É sim. isso, é isso Claro aí. que ó. condiciona. É isso, vamos ficar atento. O A árbitro gente e vai o VAR ficar, também, né? a gente vai ficar atento a isso que está acontecendo. Bom, o Roberto Avalone, né? Até agora está bem quieto. Palmeiras desta virada épica, né? Não dá para a gente, óbvio, está falando do que aconteceu ontem e hoje. Flamengo e Palmeiras estão misturados, mas foi uma classificação épica, uma das mais importantes que entra com certeza para a história desse clube gigante chamado Palmeiras. E eu disse lá atrás, eu tô tranquilo. Vai lá nas minhas redes sociais, você vai ver, não tô de cascata não. No dia que o Palmeiras perdeu, eu falei, o Palmeiras vai se classificar. E se classificou. Era difícil, mas se classificou. Avalone, no nosso momento, o mestre Avalone, homenagem e que ele possa dissertar sobre esta classificação épica. E dê um abraço também no nosso Luiz Ademar. Avalone. Estou com um pouquinho de dificuldade hoje, porque, Chicos, muitas vezes eu perdi a voz. Você se lembra disso? Eu lembro. E eu ainda não recuperei. Meu Deus, quinta-feira. Miller, meu Deus, que gênio de bola. Eu me emociono de te ver aqui, Miller. Não recuperou a voz, Avalone? Quase. Você tem poderes extranaturais e recupera a hora que você quer. Eu vou recuperar. Já. Não, já não consigo. É o seguinte, eu vou recuperando aos poucos, porque eu sei que no dia 29 eu vou perder completamente a voz. Eu vou perder tudo. Eu já falei, minha tia Dora, tem um chazinho. Tia Dora, por favor, tem um chazinho para me arrumar, para me ajudar, porque eu preciso falar alguma coisa. No Mesa Redonda, meu Garrafa, todo domingo me chama e eu tenho que falar alguma coisa. Viu, Ademar? Você é o menininho de calça curta que eu vi correndo pelas redações dos jornais da vida. Bom menino, bom garoto.
Eu sou seu fã, Neymar, parabéns. Você foi longe agora para Ribeirão Preto. É isso. Muito bem. Estou indo cada vez mais longe. E para resumir, palestra. 1, 2, 3, 4. LDU, 0. Chicos. Aos vencedores, as batatas. É e isso aos aí. perdedores, vai para casa dormir e para cama que é lugar quente. Um grande abraço, tchau. Tá aí a nossa homenagem ao grande mestre Avalon, que com certeza teria vibrado demais nesta semana, não é? Com a classificação do Palmeiras. Teria dito mesa redonda, primeiro bloco Palmeiras, segundo bloco Palmeiras, terceiro bloco Palmeiras, quarto bloco Palmeiras. No mesa não é assim, mas para você palmeirense, que ainda está em êxtase com a classificação do Verde, né? O momento épico, a vitória do Palmeiras na última quinta-feira, uma homenagem, o suprassumo de Palmeiras e LDU na tela. Não podemos jogar da mesma maneira, temos que surpreender o adversário, eles estão à espera que a gente vá jogar desta maneira, temos que ser a surpresa. Esse homem, ele sabe o que ele faz, ele sabe o que ele faz. Ele falou, Leila, hoje será uma noite histórica, mágica. Nunca aconteceu, nunca ninguém fez. Eu acho que isso é ótimo, é um desafio, é uma gasolina para nós, é um combustível. E quando acabou o jogo é um sentimento de alívio. Chorei e estou a chorar agora. Mas é isso mesmo, é um alívio, é isso que eu tenho para vos dizer, é um alívio. É isso, você palmeirense curta demais esse momento, a Gazeta, obviamente, como faz com o Corinthians, com o Santos, com o São Paulo, né? Quando estão em momentos decisivos, a Gazeta vai continuar lado a lado com o Palmeiras nesta reta final de Campeonato Brasileiro e também na Copa Libertadores da América. Então continue com a gente no nosso Mesa Redonda e também no Gazeta Esportiva, que você vai ter cobertura completíssima. Bom, então o Santos está numa situação, o Luca está por aqui desesperado. Achei que ele nem ia vir hoje. Sim, mas não porque ele ia faltar. Eu falei, vamos dispensar o menino, porque não é possível. Né? Porque o Santos está numa situação... Garrafa, mas empatou ontem. No final, o empate, pela circunstância, foi bom. Depende do seu olhar. O Santos tinha que vencer ontem, o Fortaleza não venceu. Com a volta do Neymar, restando 8 rodadas, o Santos está numa situação complicadíssima. Então prepara aqui a volta do Neymar com a Marina Buffon para mostrar Santos com a volta do Neymar 1, Fortaleza também 1. Peixe, se liga na tela. Neymar voltou a ser relacionado após quase 2 meses fora, recuperado de uma lesão muscular na coxa. Mas iniciou no banco de reservas contra o Fortaleza, no reencontro do Vojvoda com seu ex-clube. Em campo, tensão máxima. Afinal, os dois times lutam contra o rebaixamento em 2025. Partida truncada, faltosa, com poucas chances criadas. Até que aos 34 minutos, Breno Lopes cruzou para a área e encontrou Bareiro, que cabeceou entre os defensores para abrir o placar. 1-0 Fortaleza. No me gustó el primer tiempo, rescato y tengo como positivo el reagir de Ochimi en segundo tiempo. Hicimos 3 mudanças, porque futebol é assim, não há que esperar muito. É isso, o professor mandou Robinho Júnior, William Arão e Tiquinho Soares a campo de uma vez, mas o nervosismo do time... Então, Neymar foi chamado aos 22 minutos e a sorte mudou de lado.
Diogo Barbosa mandou essa aí pra fora. E segundo, porque em lance iniciado pelo próprio camisa 10, Adonis chutou e a bola desviou em Bruno Pacheco para morrer no fundo das redes. Empate e mudança de clima na Vila. Nos acréscimos, o Neymar tentou um passe de calcanhar e perdeu a bola, cedendo um contra-ataque perigoso. Moisés driblou 2 vezes e Brazão evitou a derrota. Assim como Breno, que defendeu uma falta com paradinha, cobrada pelo 10. Final de jogo, Santos 1, Fortaleza também 1. Resultado que é ruim para as duas equipes. O Santos é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, com 33 pontos, e a 2 do Vitória, que abre o Z4 e perdeu na rodada para o Cruzeiro. Para piorar, a sequência agora é pesadíssima. Palmeiras 2 vezes, Flamengo e Mirassol, clubes que estão no G4 do Campeonato Brasileiro. Sem Vojvoda saber o quanto poderá contar com o craque Neymar. É jogo a jogo. É jogo a jogo. É nosso momento de lutar e de estar forte. É um jogador que ha pasado por muitas batalhas de esta. Então, o melhor que pode fazer o treinador é escutar a ele. Sabemos essa realidade, onde jogamos, gramados sintéticos, sabemos isso também, e eu quero a Neymar de aqui para terminar o ano. ¿Sí? Eu quero terminar este ano com Neymar dentro do campo. Bom, a Marina falou da sequência do Santos. Antes da classificação, vamos dar uma repassadinha lá na segunda página. Como é que ficou a classificação complicada para o Santos, restando ainda... Para o Santos restam 8 jogos, né? É isso, né? O Santos é o 16º, 33, o Vitória 31, o Santos tem um jogo a menos. Esse jogo a menos é contra o Palmeiras. Na Vila. Certo? Aí o Santos é o primeiro fora, o Vitória tem 31, é o primeiro dentro da zona do rebaixamento, Fortaleza 28, Juventude 19ª colocação com 26, Sport é o lanterna com 17. Pode voltar para mim, olha só a sequência, tá? O Santos não está na zona de rebaixamento, está a 1 ponto, mas olha a sequência, os próximos 4 jogos. E tinha o Fortaleza em casa, que estava brigando diretamente com ele, tinha que ter vencido. O Santos tem o Palmeiras agora no Allianz, no meio de semana. Depois Flamengo, Maracanã. Depois Palmeiras, em casa. Beleza. E depois o Mirassol, na Vila. Ou seja, são 4 jogos. E depois o Inter no Beira-Rio, tá? Se quiser aumentar mais um. Inter no Beira-Rio. Gente, eu confesso, falei pro Luca hoje, Luca, chamei ele no canto lá no café, falei, Luca, se prepara. Eu acho que não vai dar. A não ser que o Santos ressurja. Tem o advento Neymar que voltou ontem. Você sabe o que pode melhorar? É que o Vitória, o Fortaleza e o Juventude estão que nem o Santos. Todo jogo para eles... Mas o Vitória deu uma crescida. Mas assim, os dois últimos jogos ele tomou 2 plantão. Mas os dois últimos mas se ficar dependendo dos outros é complicado. Pegou Corinthians e Cruzeiro. Pode até não cair pelo desempenho dele, mas... Então, isso que eu tô falando. Eu acho que o Santos não cai porque o Vitória e o Fortaleza estão irregulares tanto quanto o Santos. Quando você começa a apostar nos outros, aí... Mas os jogos do Santos são difíceis. Não, são difíceis. Ô, Garrafa, os 2 últimos jogos do Santos, na Vila, Vitória e Fortaleza, de 6 pontos, ele fez só 1. Os 2 próximos jogos do Vitória são em casa, tá? No Barradão, contra o Internacional, que tá apanhando de todo mundo. E aí, o Inter tá ali, ó. E o Botafogo, que é médios a médios. Oscila bastante. O Vojvoda só tem 2 vitórias e nem acho, não invente de tirar o treinador de lá. Não, acho que o Santos está apresentando algo diferente do que via, estava um desastre, mas você tem que ter tempo. Evolução, você tem que ter, apesar dos resultados não aparecerem, você tem que ter tempo para fazer um trabalho. Os meninos da Vila, o bom tempo não pode ficar fora desse time. Perfeito. O Souza, que ficou tudo bem, cumpriu suspensão, foi o melhor contra o Botafogo. O Santos é finalista junto com o São Paulo do Sub-20. É só você ver no time do Santos. Tem muitos garotos, eu faço campeonato Sub-20, muitos garotos melhores que esses pangaré de fora que vieram mas do também é Santos. arriscado você colocar esses garotos numa fase que hoje o Santos se encontra. Lá. Você prefere o bom tempo ou qualquer um desses caras que estão jogando? O Souza ou qualquer um desses caras que estão jogando? Pelo que o Neymar jogou ontem, foram um pouco mais de 20 minutos, em torno disso, né, Lu? É isso aí. Né? O Neymar, desses 8 jogos, pode ajudar o Santos a fazer a diferença? Claro que pode. Eu entrevistei o César Sampaio essa semana, só de informação. O César Sampaio é o cara que trabalha lá na coordenação de futebol e que faz a transição com os garotos. Ele me disse que ele ficaria para jogar 20 minutos esse jogo
E a tendência contra o Palmeiras agora, talvez 30. Mas talvez ele não jogue porque é tapetinho. Hã? É tapetinho. Então, mas eu acho que nessa situação, amigo, Tem que jogar. Meia hora ele tem que jogar. Bom, tapetinho tem que jogar. A situação, ela é muito dramática e o Chico Lang e o Paulo já abriram um sorriso porque o chileno falou, vai vir Corinthians na sequência. O Corinthians com o Dorival tá, quando tem o time completo. Tem o Memphis. Ih, rapaz, o Memphis soltou o verbo, hein? Tá separando aí tudo? Então separa aí o Corinthians. Mas agora, hora e vez do Corinthians. O Corinthians do Chico Lang. Fecha no Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, como é que tá hoje, Paulo? Chegou na redação Paulinho, assim. boa, Olha lá, Paulinho, o boa. Chico Lang fica... O Paulo Sérgio aponta lá no fundo do corredor da redação, o Chico já faz assim, né, Chicão? Como é que você faz? Até que enfim vamos falar do Corinthians. Até agora só estava falando primeiro bloco Palmeiras, segundo bloco Palmeiras, terceiro bloco Palmeiras, Flamengo. quarto Flamengo, quinto bloco Palmeiras. É o seu Corinthians, Chico Lang, o seu também que está nos acompanhando, porque o Corinthians tem muito a se falar. E o Memphis Depay foi de óculos escuro para a coletiva, meteu a... Ó, daqui a pouco tem Memphis Depay. Primeiro vamos ver, Thiago Salazar vai contar como é que foi essa vitória corintiana na Neoquímica Arena, 2-0 em cima do Grêmio. Bandeirões, faixas e bateria. A liberação das torcidas organizadas do Corinthians após 7 meses deixou a Neoquímica Arena mais bonita e empolgada para a partida contra o Grêmio. Era também a oportunidade de Memphis Depay acabar com o jejum de 3 meses sem um gol pelo Timão. A seca do camisa 10 não terminou no primeiro tempo por causa da trave. E quando o Corinthians acertou o alvo, Thiago Volpe evitou o gol de Yuri Alberto. Em compensação, na sequência do lance, o goleiro gremista saiu mal demais do gol. Gustavo Henrique nem precisou pular para abrir o placar. Hugo Souza, de volta ao time, garantiu a vantagem mínima até o intervalo. Aliás, o placar magro no primeiro tempo tem tudo a ver com a decisão do árbitro de não marcar pênalti nesse toque de Noriega dentro da área. O segundo tempo foi resumido em bola para o Memphis. O holandês foi empilhando oportunidades, tentando de todas as maneiras e até causou certa irritação na Fiel pela dificuldade em converter as chances em gol. Sorte dele e do Corinthians, claro, que Dodi também acabou tocando com o braço na bola. Dessa vez o juiz marcou pênalti e Memphis Depay, enfim, voltou a marcar com a camisa do Timão. André Henrique poderia ter diminuído o prejuízo para o Grêmio no finalzinho, mas o quase não joga. Deu Corinthians 2-0 em cima do tricolor gaúcho, que não perdia em Itaquera desde 2014, mas já não vence o Timão há 7 anos. Essa foi a terceira vitória seguida do Corinthians, que agora vai visitar o Red Bull em Bragança e na sequência fará mais 2 jogos aqui na Neoquímica Arena, contra o Ceará e depois o clássico contra o São Paulo. E é justamente essa tabela que para os corintianos coloca o Timão em condições de lutar por uma vaga no G7 do Brasileirão. Tá aí o Thiago Salazar, o Dorival falou desse crescimento do Corinthians nos últimos jogos, são 3 vitórias seguidas e são 3 jogos sem sofrer gols. Coincidência ou não com o trio Gin em campo, não é? Vamos ouvir o Dorival falando da estabilidade da defesa corintiana, se liga na tela. Hoje, mais uma vez, passamos mais uma partida sem tomarmos gol. Se não me falha a memória, são 34 partidas que eu aqui estou, metade delas nós não sofremos gols e isso daí é um fato importante. Independente das alterações que nós temos feito praticamente toda semana, em momento nenhum eu consegui repetir de uma partida para outra a equipe. Fico feliz com o crescimento que vem tendo não só os 3 jogadores da frente, mas a grande maioria, e aqueles que não estão atuando, se entregando em treinamento, respeitando o momento da equipe e, acima de tudo, brigando por posições. Eu acho que isso é um fator importante. Por isso que eu valorizo muito o que o grupo vem nos entregando, vem procurando.
Bom, daqui a pouco o Zé Paz está aqui com a gente, conversou de forma exclusiva com o Dorival Júnior, que para mim está fazendo um belíssimo trabalho. Daqui a pouco eu vou discutir o Dorival nessa entrevista do José Paz, mas o jogo de hoje, Chicão, vocês fiquem à vontade. Uma vitória importante, o Corinthians saiu fazendo logo com pouco mais de 10 minutos, 1-0, metendo pressão. O Grêmio fez sufoco, o Hugo foi lá, fez boas defesas e o Corinthians traz uma vitória importante, Chico. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. O detalhe mais importante de todos, meu querido Paulo Sérgio, foi a recuperação do Memphis. Porque o Memphis vinha numa baixa danada, 3 meses sem fazer gol, 3 meses jogando mal, parece que não se encaixava com o resto do time. E hoje não. Hoje ele mostrou uma participação efetiva dentro de campo, né? E conseguiu polarizar muita coisa a favor dele. E a favor do Corinthians também. O Corinthians cresceu muito. Inclusive o trio Gin, com ele, cresce bastante. Você vê o Garro, a bola que jogou o Garro hoje. Jogou muito bem. O Yuri Alberto foi abaixo da crítica, mas o Garro cresceu junto com o Memphis, assim como todo outro time. O Guinegão entrou e nem sentiu a pressão, né? E olha que ele é um garoto, né? É o tal negócio, quando o craque do time está bem, o resto do time se encaixa. É um Corinthians, o Paulo, que tem, a gente falou muito de elenco há pouco, né? No programa aí, o Palmeiras tem elenco, o Flamengo tem elenco, mas o Corinthians quando tem esse time, que é a base que o Dorival muito pouco teve no Brasileiro, é um time competitivo, realmente é o diferencial do Corinthians, e o Corinthians tem a decisão da Copa do Brasil. É outro time, por isso a explicação de 3 jogos com vitórias e sem tomar gols, Paulo? Sem dúvida nenhuma. É um time que causa uma impressão completamente diferente para o adversário. Mas hoje, o Chicão, hoje vendo o time do Corinthians jogar, foi o dia que eu fiquei mais tranquilo. O dia que o Corinthians pegava a bola, tinha espaço para jogar, né, mano? O Garro pegava a bola. Ficou calminho? Tava calminho? Hoje eu tava calmo. Eu gosto de você assim. Aliás, o Garro passeou em campo. Passeou. Né? Ninguém marcou o cara. O time do Grêmio dando muito espaço pro time do Corinthians. Agora, o Corinthians podia contratar esse Arthur. É bom jogador, hein? É bom vai contratar com que dinheiro? Tá de transfer ban, Paulo? Não sei, faz uma troca. Calma, Paulo, calma. Calma, Paulo Sérgio. Manda o Romero pra lá, traz ele pra cá. Não pode trocar jogador. Não pode nem tocar nada. Não dá pra fazer uma coisinha aí? Não dá. Antes de entrar aí, teve o Salazar falou de um lance que a torcida corintiana reclamou, se foi pênalti ou não, poderia ser 3-0, a gente vai discutir. Foi nada. Mas deixa eu aproveitar o Miller, acho que foi o Chico que falou do Garro, né? O Garro realmente é um jogador diferente, né? Eu gosto demais do Garro. Só que o Garro usa a 8, né? A 8, doutor Sócrates. O Garro, ele pensa o jogo, ele tem a assistência, a qualidade no passe. Mas, Miller, o Garro não pode aparecer um pouco mais na área, pisar um pouco mais na área, crescer no seu futebol, que já é ótimo, fazendo gols, tentando um pouco mais, chegando um pouquinho mais à frente, ou no esquema que o Dorival montou, é ele um pouquinho mais por trás dos atacantes? Para um jogador importante para o seu time, né? Que custa caro, ele faz muito pouco. Sabe bater na bola, Miller? Ele poderia fazer mais, né? Acho que é uma obrigação de todo meia entrar dentro da área. Tem que pisar na área. Pô, você tem que fazer isso constantemente, pô. Isso é uma coisa óbvia do futebol. Então acho que ele produz muito pouco na dinâmica de jogo. Numa partida mamão com açúcar dessa contra o Grêmio, o jogador destacou muito bem. Acho que o Arthur, que não jogou nada lá fora, mas aqui ele sobra, ele é um bom jogador mesmo. Então acho que ele poderia ter contribuído mais para ajudar o Yuri Alberto lá na frente, principalmente. Bom, só antes, prepara o Memphis, só antes coloca o lance. Né? O gol de pênalti do Memphis foi pênalti claríssimo, acho que ninguém tem dúvida, braço aberto e tal. Mas o Corinthians reclamou de um pênalti ainda no finalzinho do primeiro tempo, não é? Um toque de mão, o Yuri Alberto tinha a bola dominada e ele tenta uma cavadinha, acho que me parece pro Garro, não era pro Maicon. A bola bate, totalmente involuntária. Miller, pra você. Ele tá recolhendo o braço, dá uma olhada. Hoje, é que hoje em dia não mas existe ele tá recolhendo o braço, né? Ele tá tentando colocar o braço para trás. Mas cansei de ver pênalti no Campeonato Brasileiro assim com a nossa arbitragem. Mas olha a distância entre a bola e o jogador. E olha ele tentando colocar o braço para trás. Também não é parâmetro. Foi nada. Procede, Zé Paz, a reclamação? Eu acho que procede, hein? Pra mim não foi absolutamente nada, cara. Isso aí hoje em dia é pênalti. Pra você, jogador, hoje em dia. Então, esse é pênalti de VAR. Hoje em dia é pênalti. Chico Lang tá pensando, ele tá achando que não foi pênalti, vai ser o último a falar. Pro Luiz Ademar, nada. Alex, pra você, hoje,
Eu acho que foi pênalti. O cara quase encaixou a bola e levou a bola pra casa. É isso. Quase segura a bola. Até ele faz um Vzinho. Isso é um gancho na bola. Paulo, pra você, Paulo. Né? Contra o Corinthians é sempre assim, né? Contra o Corinthians. Mas não foi pênalti, não. Ó, Chico Lang pensando, introspectivo. Chico, você da Neoquímica Arena, né? O árbitro tá o quê? De azul e de preto? Não, de azul, acho, né? O amarelo, sei lá. Amarelo. Você de amarelo, totalmente amarelo. Árbitro Francisco Lang. Apita a boca. A bola toca na mão do jogador do Grêmio. O que faria o árbitro Chico Lang? Cal, pênalti. Pênalti pro Corinthians? Pênalti. Me surpreendeu, Chico. Pênalti. Achei que você fosse... Pênalti e expulsão do jogador. Jesus amado. Entendi. Esse é o Chico Lang. Agora, se vocês estão achando que isso foi talvez o que de mais importante aconteceu no jogo, o importante veio pós-jogo. O Memphis, numa marra danada, meteu um óculos escuro, velho. Não estava de conjuntivite, porque jogou, né? Mas meteu uma marra, veio de óculos para zona mista. O Salazar esteve lá e acompanhou. E aí eu gostei da zona mista. Parabéns à rapaziada que está lá na cobertura do Corinthians. Hoje as perguntas na zona mista foram, ó... Foram boas? Foram boas. A primeira, o que todo mundo fala sobre o Memphis? Ah, o holandês na seleção joga muito. No Corinthians, a tiriça, né? A nhaca. Perguntaram isso pro Memphis. Olha o que o Memphis respondeu. Se liga na tela. Anybody with a logic understanding of football knows that how can you compare the national team to our team here? It's totally different teams, totally different players surrounding me. I have a very different job here, so I don't even need to explain the situation or the two teams. Please, let's be intelligent here and let's focus on Corinthians. No pique, ele tem razão? São situações completamente diferentes. Ele poderia jogar mais no Corinthians? Justifica essa cobrança que a mídia tem feito nele? E a torcida também, ou parte da torcida? A qualidade técnica dos jogadores da Holanda que jogam com ele é completamente diferente do Corinthians. Completamente diferente. A Holanda é favorita ao título mundial. Hã? Mas os times que a Holanda enfrenta são diferentes dos times que o Corinthians enfrenta. É que nem a Bélgica, aquele futebolzinho bonitinho que não ganha nada. Bem, mas esses jogadores, a qualidade técnica dos jogadores que estão ao lado dele são completamente diferentes. Tudo bem. Aí os caras deixam ele na cara do gol toda hora. Tudo bem, e ele faz função diferente, eu também concordo com isso. Lá ele é abastecido e aqui ele procura abastecer mais. Eu vou mais além. Quando ele joga com o Garro e com o Yuri Alberto, eu acho esse trio ótimo. Acho que esse time é campeão paulista em cima do Palmeiras. Então esse trio é ótimo. Também falar meio que assim, os caras que eu jogo aqui não jogam nada, e que eu jogo, eu acho que aí é meio perigoso. Eu acho que aqui, nessa resposta... Eu acho que aí ele fica até meio covarde ele fazer isso com os companheiros. O que ele deixou a entender pra mim, pelo que eu entendi assim... Não é polêmica no Não é polêmica, não. É polêmica. Eu entendi que ele falou... Eu jogo com grosso, que aqui o pessoal não ajuda muito e lá os caras me ajudam. Não vejo dessa forma, não. Memphis, eu entendi que você falou. Também não vi essa forma, não. E sobre contrato? Sobre contrato. Perguntaram para ele. E aí, Memphis, você fica, não fica? Porque tem gente falando, vale o custo-benefício, né? Vale, porque aquele gol de pênalti ali teve um custo, né? A bola entrou, né? Tem assistência e tal. Vale custo. Tem gente falando, será que vale? O Corinthians tem dinheiro? Não tem dinheiro? Lógico que não tem dinheiro. Como é que faz para pagar o Memphis? Aí o Memphis foi perguntado sobre contrato. Afinal, termina no encerramento desta temporada e ano que vem já tem Copa do Mundo. O Memphis respondeu. Vamos lá, se liga na tela. That's right now not the question to answer. Like I feel good here. I'm focusing on the cup and the Brasileirão to finish here good. We have many games left, so let's talk about that another time around the year. But you know, I want to achieve big things. But for me to achieve big things, for this club to achieve big things, it needs some changes that only the people inside understand. You know, and that's it. Tá certo, aí falando. Para conquistar coisas grandes, precisamos de mudanças. Para mim é a frase da resposta. Deixou o recado. O Dorival tá pronto com o Zé Pais? Põe no ponto. Exclusiva do Mesa. O Zé Pais foi lá conversar com o Dorival, completou 1000 jogos. É isso, o Dorival vai falar com o Zé Pais. Então vai colocando no ponto. Na tela, Zé Pais, exclusivo Mesa, Zé Pais com o técnico Dorival Júnior, que completou recentemente 1000 jogos na carreira. Na tela.
Oi para você que se liga na TV Gazeta, hoje temos um convidado muito especial com a gente aqui, CT Dr. Joaquim Grava, professor Dorival Júnior. Obrigado por receber a gente aqui no seu local de trabalho e num momento importante que vamos passar uma placa para você aqui, 1000 jogos como treinador de futebol, Dorival. Pois o Brasil não é para qualquer um não, hein? Fico muito feliz, primeiro agradecendo aí o carinho da homenagem, claro. Não é fácil, ainda mais a todos nós, né, que vivemos numa profissão onde o prazo de validade ele é curto. Eu fico muito feliz de estar completando um número como esse, com o aproveitamento que nós tivemos, mais de 60%, conhecendo aí todas as regiões do país, passando por várias equipes. E agora esse momento no Corinthians, tem Copa do Brasil lá na frente em dezembro, mas ainda antes do Campeonato Brasileiro. Até onde esse Corinthians pode brigar no Campeonato Brasileiro e tem como esquecer a Copa do Brasil, tem como focar primeiro numa boa campanha no Campeonato Brasileiro, deixando o Cruzeiro de lado? Olha, eu acho que nós não temos outro caminho. Nós sabemos que teremos 2 jogos muito complicados, difíceis, contra uma grande equipe do futebol brasileiro que vem aí lutando pelas primeiras colocações do campeonato, mas isso vai acontecer daqui a um tempo. Então, nós temos a consciência que a nossa responsabilidade nesse momento é o Campeonato Brasileiro. Teremos que fazer e buscarmos os melhores resultados possíveis. Tivemos aí, vocês mesmos acompanharam, uma série de fatores que dificultaram um pouco a nossa trajetória desde a nossa chegada. A ausência, por exemplo, muitas vezes do trio Jim prejudicou? Eu acho que, se não me falha a memória, acho que é a 4ª partida que nós os tivemos aí desde o início. Mas ainda assim, eu acho que estamos fazendo um campeonato justo dentro de uma condição que nos foi apresentada. Estamos tentando fazer o nosso melhor pelo Corinthians, uma equipe que defendemos aí com toda a força, com unhas e dentes, como se diz, mas que acima de tudo nos provoca uma situação em que é um desafio grande você poder estar convivendo num momento como esse, com as dificuldades que nós passamos ao longo de toda essa temporada, e mesmo assim, acredito eu, ainda teremos coisas muito boas para acontecerem, se Deus quiser, até o final desse ano. O senhor tem uma passagem importante na seleção brasileira, foi treinador da nossa seleção, acredito que tenha sido o ponto alto da sua carreira, treinar o Brasil. Como vê o Brasil agora com o Ancelotti para a próxima Copa? E em relação ao Neymar, que é um cara com quem você trabalhou também, vê ele inserido nesse processo de Copa do Mundo? Totalmente. É um jogador extra classe, é um jogador de altíssimo nível. Quisera tivéssemos aí mais e mais jogadores com esse perfil. Já os tivemos em outro momento. Nós estamos nesse instante com um jogador que será, tenho certeza, fundamental se estiver nas suas melhores condições. O Neymar não preciso falar a respeito, o que representa, a seleção muito bem entregue a um dos melhores profissionais do futebol mundial. Vamos aí ficar na torcida para que tudo aconteça. No período que eu lá estive, tentei fazer o nosso melhor, o meu melhor. Era um período de transição, de mudanças, ele continua sendo ainda, mas já nos aproximando aí de uma Copa do Mundo, e eu não tenho dúvidas que a seleção está muito bem entregue a um profissional de muita competência e de altíssimo nível. Obrigado por receber a gente aqui, Dorival. Foi um prazer. É isso, obrigado. E boa sorte aí na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, na sequência do seu trabalho. E agradeço muito a homenagem, um grande abraço a todos, muita luz no caminho de vocês. Fiquem com Deus. Obrigado. Justa homenagem prestada ao técnico do Corinthians, Dorival Júnior. Parabéns, Zé, pela reportagem, pelo trabalho. Presentes e enquete para o nosso público, Zé. Bora lá, a Luva da Poker em parceria com a loja Gold Placa e a camisa do São Paulo para o Reinaldo Augusto Pereira, lá do Butantã, lá da minha área, e a camisa do Cruzeiro em parceria com a Adidas para o Pedro dos Santos de Barueri. Resultado da enquete, 77% acham que quem é o favorito para conquistar a Conmebol Libertadores? O Flamengo, Garrafa. Tá certo. Ademar, sensacional sua participação, volte sempre, um abraço, você é nota 1000, um amigo nosso. Muito obrigado pelo convite, obrigado meus amigos, aqui a todos vocês, sempre um prazer. Tá certo. Na sequência, edição extra, obrigado Paulo Sérgio, felizinho. Alex, Palmeiras se classificou, Alex. Vai ser campeão. Tava tenso hoje. Tava tenso. Boa noite, Chico, boa noite, William, e boa noite a você em casa amanhã. A Michele Janela vem com o nosso Gazeta Esportiva. Obrigado pelo carinho da audiência, boa semana pra você que tá chegando. Tchau, tchau.